que está desenhado esse ponto já. Hoje é bem uma reunião de onboarding, tá, pessoal? Fiquem à vontade para interromper. Bom, primeiro tá todo mundo em casa, vocês sabem, a maioria participa já das reuniões da Brastoa, todo mundo fica à vontade para abrir microfone. Quem não quiser, manda mensagem no chat. Hoje aqui todo mundo dentro de casa, tá? A ideia é que seja bem um bate-papo, aqui é o nosso primeiro encontro aqui do comitê de Encame, né? Então, a ideia é que a gente possa contar para vocês um pouquinho até o que está por trás, né? Como que nasce aí esse comitê, como que ele surge, que é, né, o acordo aí que a gente assinou no começo do ano com a Embratur, em abril. Então, a gente vai trazer um pouquinho o escopo aí dessa parceria, desse acordo. A Embratur também vai trazer um pouquinho para vocês dar uma atualizada, o que que tem de ação prevista ainda esse ano, como que eles estão trabalhando. E principalmente também ouvir muito de vocês, né? A gente quer entender também como é que vocês estão aí na atuação do Incoming. Então, a ideia é que seja uma boa troca aqui de figurinhas nesse primeiro encontro. A gente sabe que não vai conseguir trazer tudo. Ontem a gente ficou aqui com a Embratur ajustando, falou, não vai dar para apresentar tudo no primeiro, então a gente vai ter outros momentos. Acho que enquanto o pessoal está terminando de entrar aqui, André, a gente pode fazer até uma primeira rodada aqui de apresentação para a gente ir conhecendo quem está aqui, já tanto o time da Embratur ali se apresentar, e aí a gente roda aqui para cada operador contar aí de qual operadora que é, também a equipe da Embratur conhecer, pode ser? Pode, em paralelo, eu estou identificando aqui na tela, tá, gente, a operadora de cada um para facilitar, tá? Mas acho que a gente pode começar por nós, né? Os anfitriões aqui da sala. A gente conhece a maioria de vocês, mas estamos aqui da Brastoa. Bom, eu, André Lima, gerente, a Marina Figueiredo, que é nossa presidente executiva, e o Rodrigo Ramos, que é nosso gestor de projetos. E tem a equipe da Embratur, que está ali, direto ao vivo de Brasília conosco, né? Se vocês quiserem dar um oi, se apresentar todo mundo que está aí na sala. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento tão importante, tanto para a Brastua quanto para a Embratur, e acho que principalmente para vocês, né? De poder participar dessa ação em conjunto. Eu vou me apresentar, meu nome é Karina Câmara, eu sou coordenadora de articulação do Trade Nacional, e eu estou aqui com a minha equipe, com a Shirley, que vai se apresentar agora para vocês. Bom dia, gente. Eu sou a Shirley, trabalho na coordenação de articulação com Trade Nacional. Sou supervisora, trabalhamos eu e a Karina. É um prazer estar aqui com vê-los e revê-los. É tão bom poder estar nessa rede que a gente sempre trabalhou junto e agora desse lado, vendo vocês, é muito legal. É bom revê-los, viu? A Bom Shirley tem dia, anos pessoal. aí, só contar que a Shirley tem anos de operador, inclusive associada à Brastemp. Exatamente. Então, quem estiver reconhecendo a carinha é ela mesma. Bom dia, pessoal. Eu sou a Rafaela Lema. Eu estou como supervisora de segmentos turísticos aqui na Embratur e trabalho com o Léo. Bom dia a todos, eu sou o Léo Percy, estou como coordenador de segmentos turísticos da Embratur, também é um prazer estar com todos vocês da Brastoa, amigos de longa data aí, estou vendo aí o Zuquinho, o William, com quem pude trabalhar também há um bom tempo atrás na Ambiental em São Paulo, e outros amigos aí juntos também conosco. Obrigado a todos, bem-vindos aí para o nosso bate-papo de hoje. Bacana. Vamos rodar aqui, se cada um puder que só, já estão com os nomezinhos, se quiserem só dar um oi aqui dos operadores. Na minha tela está Michel aqui logo primeiro. Ok, então vou me apresentar, Michael Barcotzi, da Easy Travel Shop. Nossa plataforma e nossa atividade é só comercialização de atividades e experiências. A Easy Travel Shop não comercializa hotelaria, ela realmente só comercializa as experiências e atividades que tem no Brasil. Hoje nós temos mais de 6 mil atividades já mapeadas no mundo inteiro. Dessas 6 mil atividades, 80% é de Brasil, onde a gente se especializa mesmo nas atividades que os destinos oferecem. E a nossa ideia, nós já estamos com o sistema bastante evoluído e talvez o ano que vem, no início do ano que vem, a gente lance o Incoming, porque é uma solução, na verdade, a plataforma da ETS, para quem conhece, a nível de atividade, pode ser uma solução de Incoming, no Brasil.
Então, nós estamos se preparando para isso, por isso que a gente se interessou muito pelo tema aqui lançado pela Abrastoa. Eu vou rodando aqui, o chamado Roberto está aqui para mim na sequência, eu vou aqui na minha sequência. Bom dia a todos. Roberto Araújo, da BWT Operadora e do Grupo Serra Verde Express. Na verdade, a BWT Operadora ela faz parte do Grupo Serra Verde Express, que é um grupo onde tem algumas empresas de turismo. A Serra Verde é que cuida da operação do trem turístico de Curitiba e do trem turístico agora do interior de São Paulo também. A BWT é a operadora para atendimento exclusivo ao B2B, agência de viagens, faz operações para o mundo inteiro. Temos empresas também que cuidam da área de eventos e feiras também, para turismo e viagens de negócios de feiras e eventos. E estamos aí, já atendemos alguns mercados do público internacional, principalmente Europa, e América do Sul, e estamos aí para tentar pegar outros mercados e desenvolver mais o nosso Encame. Eu cuido de toda a área de novos negócios da empresa, tudo que estiver lançando, e da parte de organização e governança da empresa também. Bom dia. Acho que aqui Valdemir do Orinter. Bom dia, pessoal. Meu nome é Valdemir Júnior, sou diretor de expansão global da Orinter. A Orinter é um player, um operador B2B no Brasil apenas, né? Somente agências de viagens. E a gente é um prazer estar fazendo parte desse grupo aqui para entender um pouco mais e continuar também os nossos planos de expansão da Orinter, assim como o departamento de incoming que a gente tá começando a trabalhar também nisso para poder lançar em breve. Junto comigo está Marcos Gottlieb, também que faz parte do nosso time aqui da Orinter, e o Ricardo, que também fazem parte do nosso time de cross-selling, incoming, que a gente tá trabalhando aqui no Brasil. Muito prazer. Obrigada. Não sei se o Ricardo e o Marcos quiserem dar um oi pelo Orinter, ou se já estão apresentados, já que foram Já estamos. citados. Te agradeço o espaço que vocês têm dado para nós. Tá bom? Obrigada. Está o Gabriel aqui para mim na sequência, da Gastur. Bom dia, gente. Muito prazer. Sou Gabriel, coordenador mais da Gastur. Eu vim representando o Jarbas Júnior e a Bianca, minha head. Nós estivemos na Imex esse ano, estamos desenvolvendo a nossa parte de incoming também, então por isso que estamos participando dessa reunião hoje, para ter mais aproximação com a Abrastoa e com a Embratur aí neste momento. Obrigada. Marília. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Que felicidade estar aqui com a Abrastoa e a Embratur. Minha Nossa Senhora, você sabe que a Incomum, ela é uma operadora também aqui, B2B. A gente fica muito feliz em poder participar dessa primeira edição e quem dera se tivessem várias edições aí pela frente, contem conosco em relação a isso, porque o incoming é um assunto que nos interessa muito. E aí, claro que todo mundo da Embratur é bem querido, mas eu quero ressaltar a Shirley e a Karina, que eu já conheço sim, que já são de outros carnavais e com elas tudo dá certo. Então, assim, eu tenho certeza, Marina, André, Rodrigo, todos da Abrastoa que aqui estão, que já deu certo, viu? Obrigada pela oportunidade, conta com a gente e continuamos juntos. Obrigada. Não vamos contar o que acontece nesses carnavais, né, Marília? Está o Miguel aqui na... Olha, vai para o livro. Tá, né? Miguel aqui na sequência. Bom dia, pessoal. Sou Miguel, diretor da Transmundo Operadora, baseado aqui no Rio de Janeiro. Fazemos outgoing e também incoming. E eu queria parabenizar não só a Brastor, mas a Embratur pela iniciativa. Isso faltava aqui nas nossas conversas diárias, né? O sucesso da Embratur é reconhecido nas rodas de conversa, quer dizer, o trabalho que vocês estão fazendo nos últimos anos já é vitorioso e o resultado é claro pela ocupação dos hotéis, pela ocupação dos transportadores, dos guias de turismo locais.
Parabéns pelo belo trabalho que vocês estão fazendo e espero que essa iniciativa continue, não pare por aqui e que mais reuniões ocorram. Um abraço a todos. Obrigada, Miguel. A gente já vai contar aqui do acordo, mas fica tranquilo que ele já está assinado aí por alguns anos, garantido, tá? André aqui na sequência. Eu sou André, da BRT Operadora. A gente é uma empresa também B2B e sempre foi, a vida inteira foi emissiva. E recentemente a gente começou a nossa internacionalização, começar a trabalhar com incoming. Então, como é uma operação recente para nós, eu acho que estou aqui mais no papel de aprender, identificar oportunidades, e eu acho que tá não só junto com a Embratur, mas com a Brastor e com esses nossos colegas aqui, eu acho que a gente tem a oportunidade de gerar bons negócios. Valeu, obrigado. Obrigada, Elisa. Bom dia, gente, tudo bem? A Aeroplus enfim, uma operadora B2B, trabalha muito bem com clientes aqui no Brasil, com agências de viagem. Nós temos o trabalho de incoming ativo já, tem algum tempo, mas contamos muito com a ajuda de vocês, de todos, eu digo, né, tanto dos colegas, parceiros, outras operadoras, como a Embratur e a Brastoa, para desenvolver esse produto, conseguir trazer mais clientes internacionais para o Brasil. Obrigada, Aline. Bom dia, pessoal, como vai? Tudo bem? É um prazer estar aqui, eu agradeço em nome da Bancorbras. Travou aí também, gente? Aline? Pular Travou aqui, então a sim. gente passa aqui, depois a gente retorna. Acho que o Ricardo já tinha dado oi, Marcos também já tinha sido ali apresentado. O Aloysio aqui, na minha sequência. Olá, bom dia. Sou da Interep, sou responsável pela área financeira. A ideia aqui é muito mais entender aí como que a Brastoa, enfim, a própria como os nossos, né, operadores têm trabalhado aí nessa área de incoming e identificar oportunidades. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada. Acho que a Aline estava falando, você travou, Aline. Voltei, estão me ouvindo agora? Voltou. Tamo. Ai, acho que aqui o Brasília acordou com um pouco de preguiça do frio, porque a gente não é acostumado a ter frio assim, né? Mas hoje amanheceu bem frio, então tá um pouco lento aqui o sistema, desculpa, pessoal. Bom, então, como eu falava, eu sou do grupo Bancorbras, que já é um grupo. Travou de novo. Tá congelante lá em Brasília. Vamos ver daqui a pouquinho ela volta e a gente fala. Eu não sei se o pessoal que tá com câmera desligada se consegue falar. Aqui na sequência para mim tá a Lana. Tem o Zuquim também aqui. Aqui eu tô Oi, funcionando, Karina. Ah, Estão me ouvindo? tá travando. Quer tentar Então de depois eu novo? falo com vocês, gente, não tem Então tá. problema. Bom. Então tá, acho que o Zuquim eu consegue, fico, Zuquim? eu fico com a câmera fechada porque eu estou em deslocamento. E só aqui agradecer a oportunidade, lembrar que a Brastua já é uma guerreira nessa área de encame desde 2004. Parabéns, a gente retomando, e é necessário isso. E obrigado por me permitir participar. Abraço a todos. E Obrigada, eu Zuquim. esqueci de mandar um abraço para o pessoal da Embratur, Quercia de origem, puro sangue de origem, vamos para a luta. Obrigada. Tá o Douglas aqui para mim na sequência, também não sei se ele consegue. Oi, Douglas já vem Marina. conhecer. Oi, pessoal. Desculpa, eu não vou poder ficar muito, eu estou em trânsito também. Estou indo viajar com a família agora em julho. Eu sou da Pure Brasil. A Pure Brasil, na verdade, é uma empresa 100% incoming. A gente trabalha com isso desde 2002. A gente tem crescido bastante nessa área. Estamos bastante contentes de estar dentro da Brastoa há pouco tempo e essa pauta está sendo trazida. Esperamos poder contribuir para desenvolver cada vez mais o turismo receptivo no Brasil. Prazer a todos. Obrigada, Douglas. Tem a Bianca aqui para mim na sequência.
sei se ela consegue falar. Oi, só consigo falar, desculpa Então também. tá, imagina. Eu vou ficar Fica mais como tranquila. ouvinte. Trabalho com o Gabriel e o Júnior, acho que o Gabriel já se apresentou aí. A Gastur ela já fez incoming no passado, principalmente na época de Copa. Agora a gente está voltando. E a intenção aqui realmente é ouvir quais são as oportunidades, como a gente consegue desenvolver melhor essa parte de incoming. Então, eu vou ficar mais como ouvinte. E obrigada. Obrigada aí todo mundo. Acho que até para a Embratur aqui passar, a gente está com operador aqui de Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Brasília, e obviamente também que fazem distribuição no Brasil todo, né? Mas a gente está aí com gente Sul, Sudeste, Centro-Oeste, está bem representativo aqui. Eu já vou aqui, acho que só dar aqui já o gancho aqui para a Embratur puxar, mas para contar para vocês, né? Vocês sabem que a Brastor sempre teve ali uma atuação muito mais no emissivo, seja ele o emissivo nacional ou internacional. A gente sabe que vários operadores nossos têm atuado aí com receptivo, com incoming, né, o receptivo internacional, mas a Brastor nunca teve muito mais ativa aí, principalmente nos últimos anos. E aí, em muitas conversas aí recentes com a Embratur, a gente tem se pegado a entender que esse espaço está vazio, né, de uma representatividade aí mais institucional para essa atuação do incoming. E com a equipe nova aí da Embratur, a gente entendeu que era o momento da Brastor puxar um pouco disso. E principalmente porque a gente entende que é uma baita oportunidade de negócio aí também para vocês. A gente sabe que muitos estão atuando, alguns têm ensaiado aí para voltar, estão começando. E o que a gente tem acompanhado nos últimos anos é esse crescimento enorme do turista estrangeiro que está vindo para o Brasil, né? A gente tem conseguido aí manter, crescer um pouquinho, então, mas tem um volume importante. É um turista que depende 100% aí quase de ter uma organização de viagem, um operador. A gente tem a grande maioria desses turistas que vêm para o Brasil, eles precisam dessa viagem assistida, organizada, dessa curadoria, né? E um produto de alto valor agregado. Então, a gente enxerga como uma baita oportunidade para os operadores, e essa necessidade de alguém que puxe um pouquinho dessa pauta institucional para a Embratur. Acho que eles vão poder contar aqui um pouquinho mais de como que eles estão trabalhando hoje, porque da importância, né, e desse acordo, de ter esse parceiro estratégico institucional, e o que está dentro deste acordo que a gente assinou aí em abril. E aí, como vocês já falaram, que esperem que continue e fique tranquilo, esse acordo já tem uma validade de 2 anos, e já aqui dos dois lados, aqui o desejo da gente seguir renovando, mas aí nos próximos 2 anos a gente já tem um belo plano aí de ações que a gente precisa cumprir, entregar, e estamos compromissados para isso. Acho que Karina pode contar um pouquinho, tá com material aí, né? Karina, Rafa, equipe da Embratur. André, se você quiser trazer algum ponto antes de jogar ali para a Embratur. Não, gente, é isso aí. Vamos dar sequência. Só queria dar um oi, se ela quiser comentar alguma coisa. A queridíssima Lana da Voetur entrou aqui com a gente, conseguiu conectar, né, amigona? Tá aqui. Consegui, bom dia a todos. É uma excelente oportunidade esse nosso primeiro encontro. A Voetur, ela é um grupo muito extenso, a gente tem diversas empresas independentes voltadas para o segmento do turismo, e especificamente na área de incoming, a gente tem criado uma estrutura cada vez maior para agregar produtos referentes ao receptivo. Então, a gente tem hoje o Viaja Brasil, que é uma startup que visa a digitalização das experiências turísticas no Brasil inteiro. E a ideia é que agora a gente começou uma sinergia com algumas entidades para fazer a promoção dessas experiências turísticas para o mercado exterior. E também temos desenvolvido algumas missões empresariais, né, de executivos estrangeiros para o Brasil. E a ideia realmente da participação nessa reunião é conhecer um pouco mais sobre essas iniciativas e trocar essas experiências e aprender, com certeza. Obrigada, André. Pessoal, eu queria só fazer uma parte aqui que talvez eu não consiga participar durante toda a apresentação aqui, e eu queria saber se vai ser gravado para a gente poder acompanhar.
Vai sim, Já Ricardo, está tá. sendo gravado, todo o conteúdo vai ser mandado para vocês, até para vocês divulgarem, mesmo o pessoal que está aqui na sala, para mandar internamente para o restante da equipe, para todo mundo ficar alinhado e por dentro. Ah, tá joia. Obrigado. Puxa aí, Karina, quer contar um pouquinho aí do acordo? Todo mundo falou, não sei se a Bancobras gostaria de tentar falar, se liberou o som dela, não está travando. Aline, você gostaria de falar, tentar novamente ou não? Pode ser? Estão me ouvindo agora? Sim. Tá difícil, né? Mas então só para falar que aí agora a Bancorbras tá bem focada na questão da operação. Eu sou, na verdade, especialista em viagens de luxo, já trabalho com viagens de luxo há algum tempo e ajudo no departamento internacional. E a gente tem um portfólio muito grande dentro da operadora. A gente já trabalha com muitos grupos, com viagens culturais, com viagens internacionais, e agora a gente também está querendo focar aí nesse incoming que a gente não tem ainda, mas é um novo objetivo. Até parabenizo aí pela iniciativa e o convite da gente poder participar junto. E quero me colocar à disposição, estou aqui também para poder aprender um pouquinho aí desse novo segmento e poder contribuir no que for preciso. Estou aqui representando o Cadu, Carlos Eduardo, que é aqui da Bancorbras, o meu diretor, e o Renato Fussi, também o meu gestor. Mas tanto eu quanto eles, a gente se coloca à disposição aí da Embratur, da Brastoa e todos os nossos colegas para o que precisarem. E eu agradeço. Gente, muito obrigada, gente. Obrigada a vocês pelo espaço. Eu vou só compartilhar uma tela com vocês. Só um minutinho que a gente já está fazendo o compartilhamento, ver se vocês vão. Estão conseguindo ver, gente, a tela? Tá, Sim, perfeito. tudo certo. Tá. Só para fazer uma abertura, a gente vai ter 3 momentos diferentes. Agora é um momento um pouco mais rápido, porque a gente vai falar do ACT que a gente fez, o acordo de cooperação entre a Embratur e a Brastoa. Então, a gente vai falar o que consta nesse ACT. Depois a gente passa para a Marina falar sobre o comitê. Aí a Marina vai dar um overview sobre o comitê. A gente abre para proposições com vocês, se quiserem dar alguma ideia, falar alguma coisa, e depois a gente vai entrar com uma apresentação sobre a Embratur, no geral, sobre como a gente está trabalhando, como a gente está atuando, como a gente está promovendo hoje o Brasil e como a gente gostaria muito de trabalhar nessa parceria junto com vocês. Então, são 3 momentos diferentes, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho dessa primeira reunião do Comitê de Incoming, que acabou de ser formado, né? Mas sobre o ACT, que a gente firmou agora, que a gente acabou de assinar durante a WTM. Então, aqui é uma foto do Bruno Reis com a Marina, durante a WTM foi assinado esse acordo de cooperação técnica, né? E o nosso objeto é a reunião de esforços e expertises para promover o turismo, posicionando cada vez melhor o Brasil como um destino competitivo no mercado. Então, a gente começou em abril de 25 e vamos até abril de 2027, podendo ser, lógico, prorrogado por mais tempo. Os nossos objetivos, gente, é ampliar a promoção do Brasil, que a gente precisa fazer, melhorar o país, essa imagem do Brasil lá fora, né? Porque ele se torne mais competitivo e tenha uma alta qualidade dentro do mercado global de viagens. Então, a gente precisa fazer essa ampliação, estabelecer principalmente essa rede de cooperação entre a Embratur e a Brastoa e os operadores, prestadores de serviços. O que acontece hoje? A gente não tem uma associação, vamos dizer assim, que represente os incomings. A gente, quando precisa conversar com vocês, é muito individual. E, com isso, a gente pode correr um sério risco de cometer falhas, né? De conversar com alguns, com outros não. E, para que isso não aconteça, a gente precisa ter mais isonomia. E a gente tendo uma representatividade, a gente consegue trabalhar com essa isonomia. Então, para a gente é muito importante estabelecer essa rede de cooperação entre todos e que a gente tenha um canal para que a gente chegue mais fácil até vocês e da mesma maneira que vocês cheguem até a Embratur de uma outra forma, tá? Compartilhamento de conteúdos, imagens, audiovisuais, não só audiovisual, mas também conteúdos mesmo sobre destinos, produtos novos.
Então, toda essa troca de informações, compartilhamento de dados, estudos, informações, tudo isso a gente vai trabalhar através dessa parceria também. A gente tem aqui um setor de dados que vai ficar à disposição, a gente vai marcar um momento futuro para a gente fazer essa troca, inclusive, Marina, entre o anuário de vocês, da Brastoa, e as nossas informações. Eu acho que vale muito a gente fazer esse momento de troca, né, que é muito rico para todos nós. Então, a gente vai trabalhar muito a questão de dados, porque sem dados, acho que nenhum de nós vamos conseguir fazer com que cresça o nosso turismo internacional. E incentivar a estruturação e comercialização internacional de produtos e experiências. Ui, desculpa, gente. Só um minutinho que deu uma falha técnica aqui. Incentivar a estruturação e comercialização de produtos e experiências de turismo, principalmente com responsabilidade, o turismo responsável e sustentável. Uma coisa também diferente é que a gente mudou a forma de vender Brasil. Então, hoje a gente trabalha muito com experiências, não com só destinos. Então, a gente está mudando como a gente mostra o Brasil. Então, com isso, hoje as nossas experiências, elas estão muito em foco. Então, a gente, na hora que eu for apresentar sobre a Embratur, vocês vão ver que muita coisa voltada para experiências dentro do Brasil, experiências bem autênticas, diferentes, vivências, que a gente sabe que o mercado internacional busca sempre por essas diversificações, né? Aqui é um pouquinho dos eixos que a gente vai trabalhar dentro desse CCT. Então, a gente tem 5 eixos, estratégia e mercados, que aí a gente vai ter um GT, que a Marina vai poder falar sobre o comitê de turismo, como que vai ser essa forma do comitê, então ela vai passar melhor as informações. A gente vai ter realização de encontros de relacionamento com os operadores DMCs, os incomings, que são nesses encontros que a gente vai poder, inclusive, trabalhar ações futuras, né? O que a gente vai fazer, para onde a gente vai, porque falta muito para a gente aqui escutar um pouco também de vocês, porque às vezes a gente pega todos os dados que a gente tem, a gente sabe qual é o melhor mercado, para onde qual produto que eu tenho que entregar, mas às vezes eu não sei. E vocês? Vocês estão querendo vender? Vocês acham que essa região que a gente está realmente mostrando é uma região que para vocês é interessante de ser trabalhada? Ou vocês estão precisando desenvolver mais alguma região que a gente ainda não está olhando para o incoming? Então, essa troca vai ser muito importante para a gente poder seguir na mesma linha. Inteligência de dados, como a gente falou, que são os compartilhamentos, né, dessas informações para a gente poder trabalhar o mercado. Essa parte muito bacana da qualificação e capacitação, que a gente vai conseguir fazer ações não só presenciais como online também, de capacitações, a gente pode fazer os webinars sobre vários assuntos diferentes a serem desenvolvidos. A participação de eventos, roadshows, feiras, os eventos internacionais, a gente tem um diferencial para quem é da Brastoa, já existe esse diferencial. A gente depois pode trazer o pessoal de eventos, uma outra oportunidade para conversar melhor com vocês sobre essas participações em eventos para o próximo ano, porque ainda não está fechado o nosso calendário de 26. E a promoção e apoio à comercialização, que é a realização das ações que a gente faz e comercialização em campanhas cooperadas. Então, hoje a gente tem muitas ferramentas na Embratur que a gente pode trabalhar em parceria, que a gente vai conseguir desenvolver. Então, esse é um macro. A gente está com um plano de ação macro, e agora a nossa função é justamente esmiuçar isso e montar as ações específicas, que é o que esse GT, esse comitê, vai trabalhar a partir de agora. E aí, quais os resultados, né, que a gente espera? Então, a gente espera ampliar as conexões de mercado dos DMCs e dos operadores internacionais, aumentar o número de turistas que vêm ao Brasil, aumentar a qualidade de prestação de serviços, também, que é muito importante, aumentar o percentual de faturamento de vocês e dos receptivos locais também, porque não só dos incomings, quanto os receptivos que estão na ponta, e aumentar o número de associados da Brastoa que operam com receptivo internacional. A gente entende que quanto maior essa cadeia for, mais forte ela é e melhor vai ser o nosso trabalho. Isso aqui foi só
uma amostra, chamando vocês para irem juntos com a gente. E agora a Marina vai passar a falar com vocês sobre o comitê e depois a gente volta com a apresentação da Embratur. Eu não estava vendo todo mundo, se alguém quiser perguntar alguma coisa, apesar que depois que a Marina falar, a gente vai ter esse momento para troca realmente, gente. Aí a gente pode discutir todos os assuntos. Muito obrigada. Marina, está com você. Obrigada. A gente vai tirar a tela. Isso aqui é uma fala bem rápida, na verdade, do comitê, até para a gente poder ouvir. Então, aqui é para vocês conseguirem entender um pouco o que é o scope. O comitê vai ser a base, na verdade, aqui, o centro para a gente realizar tudo isso. A gente falou ali em 5 eixos que a Karina apresentou, né? E o grande negócio aqui é como que a gente, de fato, conecta aí a promoção do Brasil lá fora, que a Embratur tem feito, com o mercado. Porque não adianta ir lá promover, e o que a gente mais ouve, não só de Embratur, ou de outros destinos que até estão lá indo se promover em feiras, viu o Brasil, foi ali impactado, quer vir, mas onde que eu compro? Onde que tem esse produto? Como que eu me conecto? Como eu falei, para um estrangeiro vir para o Brasil, gente, vocês sabem a complexidade que é, né? Então, ele precisa ter ali um operador organizando toda a viagem, montando esses roteiros, dando todo atendimento. E o grande pulo aqui é esse, a gente vai conectar a promoção diretamente com o mercado, dando essa tranquilidade para a Embratur, de que eles estão conectando com o mercado altamente qualificado, profissional, organizado, que são os nossos operadores, né? E trabalhar de forma coletiva. Então, não dá para a Embratur ficar lá de forma pontual. Então, a ideia é que aqui, como Brastoa, a gente tem esse comitê permanente aqui dentro para a gente, tudo que for discussão de mercado, de receptivo internacional de Encame, que a gente faça junto com vocês em grupo. A gente sabe ainda que dos 56 operadores que a gente tem, não são todos que estão atuando, é uma parcela menor que a gente tem atuando, então não faz sentido a gente ficar colocando essas discussões para o grupo coletivo, levando para lá que se perde. E a ideia é que nesse comitê a gente concentre tudo que for relacionado à receptiva internacional. E é um comitê de mão dupla, a gente vai trabalhar todos juntos. A ideia não é só a gente trazer para cá informações, municiar vocês de informações, também vai ser um canal para facilitar, mas muito também para vocês demandarem, para vocês trazerem informações, para vocês trazerem provocações, seja para nós, para a Embratur, trazer direcionamento, ajudar a gente com as estratégias, estar junto nas ações. Tá? Então, a ideia é que a gente vá trabalhar aqui de forma conjunta, é um comitê mão na massa para trabalhar, para propor, para a gente desenhar junto. A gente tem aqueles 5 eixos, a gente acha que praticamente cobriu tudo. Se vocês entenderem que tem alguma coisa que está faltando, a gente adiciona. E, obviamente, dentro dele vai se desdobrar uma série de ações, tá? Então, a ideia é que a gente possa ter essas reuniões, inclusive do comitê, a cada 2 meses, pelo menos, a gente tem esses encontros online, podendo a qualquer momento a gente se reunir antes para discutir algum assunto pontual. Entre agora e setembro, que a gente deve fazer o nosso próximo encontro, a gente vai ter uma série de ações acontecendo, então até para vocês saberem, a gente vai ter um encontro já no Rio de Janeiro, dia 29 de julho, onde a gente vai apresentar um pouquinho desse para outros operadores que não são associados ainda à Brastoa, né, os DMCs, as empresas de Encame, que estão hoje sem nenhuma representação institucional, que não estão hoje nenhuma entidade, nenhum coletivo, para convidá-los a vir para cá. Né? A gente acha que, inclusive, a gente pode trazer muitos operadores novos para cá com este foco. E aí a gente vai fortalecendo esse comitê, ele vai aumentando e a gente vai tendo aí uma representatividade grande do que está acontecendo em termos de comercialização para o estrangeiro. Tá? Então, a gente vai ter uma ação no Rio de Janeiro. Hoje ainda a gente deve liberar o convite. Quem está no Rio, convidadíssimo para estar com a gente lá no Aqua Rio. A gente vai levar para outras empresas. Em agosto, a gente vai fazer um encontro aqui em São Paulo, também com os operadores que estão aqui com o Embratur e chamando outros operadores que já trabalham com o mercado internacional. E a gente tem previsão ainda de fazer um evento no Sul. A gente está vendo aqui, muito possivelmente, talvez Curitiba ou Foz. A gente está entendendo onde que está o volume maior aí de operadores de DMCs, e um no Nordeste. Tá? Então, a gente tem já algumas ações aí previstas. Até o final desse ano, a gente espera conseguir rodar presencial. E a gente vai ter diversos encontros aqui online. Então, desde uma série de ferramentas que a Embratur vai trazer daqui a pouquinho, vai apresentar para a gente,
de capacitação. Então é isso, a gente sabe que tem aqui alguns, Douglas, por exemplo, que é 100% já em Coming, que já trabalha muito, mas tem muitos que apontaram aqui que estão começando ou que estão retomando, né? Às vezes pararam com isso, estão voltando. Então, a ideia é que a gente traga muita informação, seja informação de inteligências de mercado, aí, com os dados da própria Embratur, direcionando quais são os principais mercados que estão vindo, o que esses estrangeiros estão buscando em termos de produto aqui no Brasil, subsidiar vocês, e também trazer muita qualificação de mercado. Então, quero trabalhar com o mercado americano. Embratur, conta para a gente um pouquinho o que esse mercado americano está comprando, o que ele está buscando, o que mercado que está faltando operador, e a gente faz, às vezes, o caminho inverso. A Embratur vai chegar e falar, olha, tem esse mercado que está querendo vir para o Brasil, mas está desatendido. E aí vocês podem estar enxergando oportunidades para começarem a trabalhar, tá? E usem muito esse grupo, a gente tem lá o grupo do WhatsApp, tá, gente da Brastou, e tá, já toda essa equipe da Embratur estão lá nesse grupo, então, tem alguma dúvida, precisa de algum material, tem alguma dificuldade com alguma coisa de produto para mercado internacional, fiquem à vontade em acionar a equipe da Embratur também a qualquer momento. Estou precisando de informação desse mercado, estou precisando saber desse evento aqui que a Embratur vai. É um momento ali de troca, tá? A ideia é que seja a mão na massa com todo mundo. Acho que era um pouquinho disso, e acho que abrir aqui principalmente já nesse primeiro momento, para vocês trazerem dúvidas, sugestões, pedidos, demandas, e aí depois a Embratur vai contar um pouquinho do que tem hoje de ferramenta, do que está hoje planejado para as feiras e eventos desse ano, o que eles têm desenhado já de ações, tá? Alguém tem alguma pedido, dúvida, reclamação? Pode ser qualquer coisa, senão a gente vai tocando, se quiser, Embratur. Tá vendo que qualquer coisa Embratur, se vocês quiserem tocar, se ninguém tiver nada, que toca a apresentação, e a gente pode, se for o caso, no final, voltar aí para tirar dúvida do todo. Então, ótimo. A gente começa. Vou compartilhar outra apresentação, só um minutinho. E aí a gente já começa e depois faz no final, então. Pronto. Bom, essa apresentação normalmente era para ser feita pelo meu gerente, que é o Alexandre Nakagawa, mas infelizmente ele está em uma viagem, num evento fora e não pôde estar aqui, então eu vou fazer com vocês a apresentação sobre a Embratur. Como fazemos? Eu vou passar um vídeo para vocês, que é um vídeo bem interessante, que fala um pouquinho, de uma forma um pouco lúdica. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, vai estar passando. Tu tem um sonho e um plano, ajudar a construir um Brasil sustentável, justo e democrático através do turismo. E o plano? Gerar mais emprego e renda em todas as regiões do Brasil. Mas continua sendo um sonho, né? Preservando a natureza e valorizando a diversidade do nosso povo. Ok, mas qual é o plano? Ué, o plano já está aí. Convidamos o mundo a conhecer esse Brasil. E quem vem nos visitar são as pessoas ambientalmente responsáveis, antirracistas, pessoas que vão viver conosco experiências únicas e inspiradoras e também nos ajudar a construir o Brasil que queremos ser. Gostei disso aí. Mas me diga como. Se liga só, em 2024, 6.770.000 turistas internacionais desembarcaram no Brasil. É recorde, tá? Sabe quanto essa gente toda gastou no Brasil? 7,3 bilhões de dólares. Recorde de novo, tá? É dinheiro que vai parar na veia da economia nas grandes e pequenas cidades. O número de voos para o Brasil também decolou. Recorde de novo? Mais um, e foguete não dá ré. Atenção, senhores passageiros, preparar para decolar. Em 2025, esse número vai subir ainda mais. Estamos sonhando alto. Lá em cima, lá em cima. Vai ter o som. Vai. Vai ligar. Informação. Os dados são a nossa bola de cristal. E um bom plano envolve o quê? Claro, ótimos projetos. Além de grandes parceiros, acordos com companhias aéreas e muitas parcerias com a iniciativa privada e a sociedade civil. Tudo isso tendo como prioridade a responsabilidade social e ambiental. O Brasil que promovemos no mundo é o Brasil que queremos para a gente, para os nossos filhos e netos. E seguindo esse plano, estamos transformando o nosso potencial em realidade. Esse resultado é nosso, de todos que fazem turismo no Brasil, dá certo.
Gente, um resumo do que está sendo o trabalho da Embratur e do que a gente alcançou nos últimos tempos. Peraí, eu estou tentando sair do vídeo. Brasil sustentável, Tá justo ficando e aqui, não democrático cantinho. através do turismo. E o plano? A Embratur tem um Peraí, sonho. Will. Não vai, né? E um Aí, desculpa, pessoal, problemas técnicos para tentar sair do vídeo. Aqui é uma linha do tempo da Embratur, então a criação da Embratur ela foi em 1966. Em 2000 criou-se o Plano Aquarela e a marca Brasil. E aí, em 2020, ela deixou de ser, vamos dizer, autarquia e passou a ser uma agência brasileira de promoção internacional, desvinculada do governo federal, vamos dizer assim. Com isso, a gente também perdeu os recursos. E aí começou em 2023, quando essa nova gestão assumiu, a gente relançou a marca e também começou a nossa luta atrás de recursos para que a gente pudesse trabalhar hoje na Embratur. E a Embratur hoje consegue fazer contratos com municípios, com estados, com o SEBRAE, o que pode nos gerar recursos para que a gente continue trabalhando, tá? Entre outras fontes de renda. E agora, não está aqui, mas a gente lançou também, depois de tantos anos do Plano Aquarela, o Plano de Marketing Brasis, que foi em 2025 lançado. Como a gente faz essa transformação, né? Como essa nova gestão trabalha? Então, todo o trabalho da Embratur é estratégia baseada em dados. Então, tudo que é feito, a gente trabalha com dados. A gente promove com foco em conversão. Então, hoje a nossa promoção não é só visual, vamos dizer assim, vamos mostrar lugares bonitos. Tudo que a gente faz é pensando no retorno financeiro, como a gente vai converter em vendas, como isso vai virar negócios. Então, negócios hoje entrou muito forte dentro da Embratur. A inovação e sinergia nas ferramentas, então a gente tenta trabalhar de uma forma que as ferramentas elas se conversem entre elas para que a gente tenha esse retorno muito mais forte do que fazer ações individuais que a gente acaba não tendo o mesmo retorno, né? A força de retorno é muito menor. E um reposicionamento autêntico do Brasil. Então, a gente se apropria muito dessa competitividade do Brasil diverso, autêntico, sustentável. Então, é a forma que a gente quer vender o Brasil hoje, tá? Aqui sobre o alinhamento do trade, para dizer que todos esses entes, vamos dizer, que estão aqui, fazem parte dessa cadeia do turismo e todos eles a gente trabalha em sinergia dentro da Embratur. Então, a gente trabalha com destino, Convention Bureau, secretarias de turismo estaduais, nacionais, agências de receptivo, DMCs, hotelaria, parques, eventos, associações, modais de transporte. Então, todos eles a gente tenta trabalhar o mais próximo possível para que a gente consiga fazer com que esse fluxo, né, funcione e que essa renda, vamos dizer assim, que entre no Brasil, ela também seja diversificada, né? Que ela chegue em todos os lugares, não fique só em alguns campos, mas que todo mundo se beneficie com a entrada desses novos turistas que estão vindo para cá. A Embratur, o papel dela estratégico é como se fosse um farol, né? Que é onde a gente vai mostrar o caminho para que todos os outros entes possam, na promoção internacional, caminharem juntos. A gente tenta fazer com que todos caminhem para o mesmo local, porque a Embratur fazer uma promoção voltada para um lado, o Estado para outro, o município para outro, e vocês, empresários, para outro, o resultado não vai ser o mesmo do que todos trabalharem juntos, indo para o mesmo lado. Então, a gente está tentando fortalecer esse farol para poder identificar para onde cada destino, cada produto tem que ser levado no mercado internacional. Aqui é um pouquinho do que a gente falou até no videozinho, né, sobre os dados de receitas e entradas de turistas. A gente está aqui com uma comparativa de 2014, que a gente estava com entradas de 6,4 milhões e 6,42 milhões de turistas. Aí a gente teve uma queda nos anos que foram se passando. Em 23 a gente começou a subir novamente e em 24 a gente bateu o recorde de todos os anos e a previsão é que 25 melhore
muito mais. Então, aqui é um resuminho de quantos milhões de visitantes a gente recebeu. Então, a gente teve 14,65% maior que 23 e 5,8% de aumento em relação a divisas internacionais que entraram em relação a 23. E 25, a gente continua a crescer muito. Por exemplo, só até abril, a gente já recebeu 4,4 milhões de turistas internacionais. E estamos aqui louco para ver agora maio, junho, para ver onde a gente está chegando. Mas até abril já foram 4,4 milhões. Foi 16,5% de crescimento para novos voos em 2025. Então, a gente está aumentando essa malha aérea. E a nossa meta para 27 seria 8,1 milhões de visitantes, esperando chegar antes, mas a meta é para 27. Mas do jeito que 25 está indo bem, provavelmente a gente consiga alcançar antes isso. A estratégia de posicionamento global com inteligência competitiva. Então, eu só estou tirando... Gente, desculpa. Como que eu volto lá? Volta no teclado. Aqui, obrigada. A gente está trabalhando com dados, conectando o Brasil com o mundo, através de dados, fortalecimento do Brasil em mercados prioritários. Hoje a gente tem 25 mercados prioritários dentro da Embratur, que são aqueles que a gente trabalha mais. Alinhamento de promoção em segmentos e nichos com demanda reprimida e oferta competitiva, e o uso de inteligência e sinergia das ferramentas de promoção, que é o que eu falei lá atrás, que a gente tenta trabalhar de uma forma integrada as nossas ferramentas. Gente, tudo isso são ferramentas que a gente trabalha na Embratur, então é muita ferramenta que a gente tem. Então, a gente tem workshop, webinar, fan tour, roadshow, press trip, feiras, ações de promoção de website, newsletter, escritório, que a gente abriu novamente nosso escritório lá em Lisboa, que os EBTs estavam fechados há muito tempo, voltamos a abrir, campanhas cooperadas, patrocínio. Então, assim, são muitos. Isso a gente depois compartilha com vocês também, essa apresentação. Então, são muitas ferramentas que a gente precisa trabalhar. E vou passar para vocês alguns exemplos de ações que a gente desenvolveu nesses anos. Sobre inteligência de dados, a gente tem um portal de dados dentro da Embratur, que ele oferece, é aberto, gente, para todo mundo que quiser entrar no portal de dados poder acessar. Então, você tem boletins, malha aérea, demanda turística, tendências de mercado, insights e muito mais. Por exemplo, aqui, Rio Grande do Norte. Aqui a gente tem de todos os estados, tudo que foi feito por estado em 23 e 24. Então, você vai ter lá esse caderninho disponível. Aí a gente tem as tendências do turismo de 2025, disponível também. Turismo internacional em números, está tudo lá. E aqui os insights de mercado. Esse aqui é muito legal, porque você vai ver o mercado que você já vende ou aquele que você quer atuar. Por exemplo, eu vendo para a Alemanha. E aqui vai ter um resumo do insight de tudo que a Alemanha procura, para onde ela vende, quais os voos, quanto eles gastam, o tempo de duração que eles ficam, o que eles estão vendendo também para os nossos concorrentes. Então, todo o estudo de cada mercado a gente tem disponível para vocês. Então, isso é bem bacana mesmo para vocês conseguirem trabalhar com esses dados. E esse está aberto, né, Karina, no site de vocês? Aberto para todo mundo dentro do site. Portal de dados da Embratur. Dentro do site tem o portal de dados, todo mundo tem acesso, tá? É só digitar dados.embratur. Isso. Aí já vem a página. Muito obrigada. E aí, gente, como eu falei antes também, a gente criou esse ano o Plano de Marketing Internacional Turístico do Brasil, que ele tem validade até 2028, para que a gente volte a ter uma bússola após o Plano Aquarela, porque a gente sabe que o mundo mudou muito. Então, o Plano Aquarela ele é de muitos anos atrás, então a gente precisou fazer uma renovação, né, para que a gente possa atender hoje de uma forma mais assertiva dentro da realidade que o mundo vive. Esse plano ele chama Plano Brasis, e ele está sendo, além do plano que a gente fez o lançamento do nacional, a gente fez um para cada estado do Brasil, e a gente está indo em todas as unidades da federação fazer a entrega desse plano. Então, a gente já começou a entregar, então, o Bruno Reis e o Freixo, Marcelo Freixo, estão passando em quase, basicamente, todos os estados fazendo essa entrega. Até o final do ano, a gente entrega nas 27.
E isso vai ser, assim, já é um marco para a gente, porque a gente vai conseguir trabalhar essa sinergia com os estados e com a Embratur seguindo esse mesmo planejamento. Como eu falei, o Plano Brasis, né, que foi esse instrumento norteador dessa estratégia da promoção turística, que ele vai promover a imagem do Brasil no mercado internacional, fomentar negócios, posicionamento de destinos de maneira mais competitiva e também pensando muito na sustentabilidade. Qual a visão nossa, né, sobre essa promoção? Então, a gente quer tornar o Brasil reconhecido por sua diversidade, experiências turísticas autênticas e sustentáveis, contribuindo para o aumento de entrada de turistas internacionais e de divisas. Então, essa é a visão que a gente tem sobre o turismo e, do país, né, do Brasil, e como a gente quer mostrar ele lá fora. Aqui é os nossos direcionadores do nosso plano de marketing. Então, aqui é uma pirâmide onde mostra as etapas que a gente está trabalhando, assim, nos norteando dentro desse plano. Então, a gente começa aqui embaixo com estímulo de negócios, que são as oportunidades comerciais. Aí vem inteligência de dados estratégicos, inovação, e é muito importante hoje a gente trabalhar com essa abordagem, conexões autênticas, que são as práticas responsáveis, e o futuro sustentável, que é as práticas responsáveis também em relação à sustentabilidade. Então, esses são os nossos direcionadores na promoção, o nosso plano de marketing. Aí a gente fala sobre a nossa brasilidade, né, o reposicionamento do Brasil. Antes a gente saiu de um destino estereotipado, Brasil percebido através de lentes limitadas. Então, a gente via muito a venda do Brasil como carnaval, futebol, praia. Basicamente, era essa forma que se vendia o Brasil durante muitos anos. A gente sabe que o Brasil foi vendido assim. E hoje a gente passou a vender o Brasil como destino de experiências autênticas. Então, as vivências genuínas em cultura ancestral, biodiversidade, gastronomia, eles cativam muito esse viajante. Então, esse é o novo formato de se mostrar o Brasil hoje. E a partir do que os turistas buscam, a nova narrativa global, né? Então, a gente cresceu com essa nova forma 20% do interesse internacional pelo Brasil por destino autêntico, né? Com conexões mais verdadeiras. Então, a gente percebeu que após essa virada de chave, vamos dizer assim, a gente conseguiu ter esse crescimento pela busca de um Brasil diferente. Isso nos mostra que a gente deve estar indo para o caminho certo e a gente precisa muito de vocês para quê? Para que essas experiências cheguem lá fora. Porque hoje a gente traz os nossos operadores internacionais para conhecer, para vivenciar, mas vamos dizer que mais de 80% vem através dos incomings. E se vocês não seguirem esse mesmo caminho, a gente não consegue colocar na prateleira deles na parte de conversão em vendas. Então, esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem com vocês, com os incomings que estão fazendo essa conexão com o internacional. A gente teve esse ano o Visit Brasil Summit, que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi o nosso primeiro summit, e o nosso evento teve como tema o futuro do turismo, o turismo do futuro. Ele foi dia 19 e 20 de maio, lá no Museu do Amanhã, no Rio, e foram várias palestras, profissionais do setor, fizemos o lançamento desse plano de marketing, e esse evento ele vai acontecer todos os anos. Então, no próximo ano, a previsão é que seja em Brasília, é isso, né? Uhum. Então, no próximo ano, teremos o Summit em Brasília e provavelmente vai ser itinerante. Então, o primeiro foi no Rio, foi um sucesso, e é também um marco que a gente está fazendo para que a gente tenha todo ano um momento desse de encontro com toda a cadeia do trade, né? O Fio Brasil, gente, esse aqui para vocês é muito importante. A gente tem uma parceria com o Sebrae Nacional, onde a gente está montando um catálogo de experiências do Brasil para o turismo internacional. Então, todos os estados, a gente tem experiências que foram mapeadas, e a gente tem um processo que é feito, foi contratado empresa para fazer isso, e a gente faz um trabalho com eles, tanto na parte de promoção visual, de levar isso para as feiras, para fazer ativações, para mostrar essas experiências nas feiras internacionais, nas nacionais também. A gente apresenta em rodadas de negócios para mostrar que as experiências existem.
E aqui entra uma das partes importantes que a gente precisa que abraçou com esse comitê, que é o quê? É que essas experiências que a gente está montando esse catálogo, elas possam estar também no portfólio de vocês. Porque a gente mostra para o internacional para que ele tenha vontade, sabe o encantamento? Aquele negócio, eu vou ver, vou gostar, vou amar, quero ir, quero vender. Mas quem vai vender? Então, isso aqui hoje a gente já tem ela em 6 idiomas, a gente fez um catálogo em 6 idiomas, que a gente vai disponibilizar para que vocês possam também vender isso com os seus para os seus clientes, e dentro desse catálogo tem o contato dos fornecedores de cada experiência, para que vocês possam, caso não tenham a venda, vocês tenham também como contactar essas empresas para fazer as parcerias, tá? Então, isso também é uma coisa muito importante para a gente trabalhar com vocês. Colocar o que a gente está querendo mostrar para o que vocês tenham na prateleira de vocês para venda, tá? Esse projeto é um projeto que está hoje na metade. São 101 experiências, o primeiro projeto, que é esse que a gente começou, metade já foi feita, e agora a gente está na segunda metade até o final do ano. Então, a gente já tem 50 que já estão prontas e estamos entrando nas próximas. Oi? O vídeo aqui é para vocês verem uma das filmagens que a gente fez, para vocês entenderem. São filmagens rápidas, mas dá para vocês terem uma ideia do que é esse projeto, tá? Vou passar para vocês. Se ninguém vê, vocês me avisam, tá? Não estou vendo muito vocês. Mais que ver belas paisagens, mergulhar na natureza. Mais que conhecer uma nova cultura, criar conexões. Ficar de pernas pro ar, sim, mas enquanto vive uma nova cultura. Degustar aquela receita que você mesmo preparou. Isso eu faço. Brasil, para descobrir e sentir as experiências de um Brasil único. Isso. Gente, foi só um... Peraí, eu estou tentando sair do vídeo de novo. Fica aí, fica aí, fica aí. Aí, pronto. Então, assim, é só um vídeo mostrando um pouquinho do que são as experiências, assim, o estilo de experiências que a gente tá mostrando. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o queridinho de todo mundo, que é os fan tours, que a gente trabalha aqui na Embratur, que são fotos de alguns que aconteceram em 2024, 23, 24. Aqui é um resumo do que aconteceu nesses últimos anos. Então, a gente trouxe 125 operadores internacionais. O índice geral de satisfação foi muito alto, foi 94,9% de satisfação. A gente fez emissão de carbono dos trechos aéreos de 100%, então todos os nossos fan tours a gente faz compensação de carbono. Existiram 400 reuniões de negócios realizadas durante as feiras que a gente fez na Salão Turismo, a BAV, a gente trouxe para acontecer essas reuniões, e contando todas as feiras, foram 140, às vezes repetiu, gente, 140 assim, foi o número de DMCs que estavam nas reuniões, tá? Mas pode ter repetido em mais de uma feira. E até o final de 2025, a gente vai ter mais 6 fan tours que a gente vai realizar. Aqui é um resumo para vocês entenderem quais os mercados que a gente trouxe e para onde a gente já foi. Então, em 2023, a gente fez 6 fan tours, que foi Manaus com Parintins, Campina Grande, Caruaru, foi mostrar um pouco São João, a Rota das Emoções, Lençóis Delta Jeri, Jalapão e Chapada das Mesas, Foz do Iguaçu com Rio de Janeiro, Recife e Noronha. A gente trouxe Colômbia, Chile, Peru, Argentina, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal, México, Paraguai e Estados Unidos. Em 24, a gente já subiu para 10 fan tours realizados. E em 24, a gente teve um esquema um pouco diferente. A gente teve um grande encontro no primeiro semestre no Rio de Janeiro com os DMCs, que a gente fez os convites para quem já trabalhava com o internacional. E aí a gente fez Salvador, terminando no Rio para o encontro, São Paulo, terminando no encontro no Rio, e Rio de Janeiro realmente, e todos eles terminaram numa rodada de negócios. Aí a gente teve depois Curitiba e São Paulo com turismo de negócio e eventos, que foi o MICE. E aí no Salão de Turismo,
que foi no Rio de Janeiro, a gente teve mais 3 fan tours que terminaram em rodadas no salão, que foi Foz do Iguaçu com o Rio, Alagoas com o Rio de Janeiro, Brasília e Chapada dos Veadeiros, terminando no Rio de Janeiro. E depois na ABAV, que aconteceu em Brasília, aconteceu a mesma coisa, também tiveram rodadas durante a ABAV e vieram convidados para Mato Grosso do Sul, Belém, Altar do Chão e Brasília, todos eles, né? E Manaus. Então, esses foram os de 2024, atendendo México, Colômbia, Chile, Peru, Argentina, Paraguai, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Suíça e França. Dando enfoque aqui que o Chile é um dos que mais está crescendo hoje na quantidade de turistas vindo para o Brasil. Então, a gente está com um número bem grande de acréscimo de turistas, tá? A Argentina sempre está em primeiro lugar. A gente achou que ia ter uma queda com o problema que estava acontecendo, mas não teve. Eles continuam vindo, mas muito parte terrestre. Mas o Chile está crescendo bastante. E agora, em 25, a gente já realizou 4 fan tours no primeiro semestre. Então, a gente esteve em Florianópolis, Pantanal, Mato Grosso. A Bahia, Chapada Diamantina, foi um fan tour diferenciado, ele foi de birdwatching, foi o primeiro fan tour que a gente fez segmentado de birdwatching, que ainda nunca tinha acontecido. O Léo pode até depois falar melhor, que ele acompanha esse grupo, que é da área de natureza, birdwatching, é tudo da área dele. E fizemos agora, acabamos a Rota das Emoções agora. E a gente vai ter em julho Petrolina e Serra da Capivara, Rio Grande do Norte, mais negócios e eventos a gente vai ter em Porto Alegre e Campinas. Aí teremos a Rota das Falésias, que vai de Fortaleza a Natal pelas praias. Altar do Chão, essa parte do Pará, a gente estava trabalhando bastante por causa da COP, que todos sabem que vai acontecer, então a gente está trabalhando bastante a parte do Pará. E vamos ter um Rio de Janeiro com o projeto Ibiti em Minas Gerais, que é um integrado com o projeto Ibiti, ele está fazendo muito sucesso hoje para o público internacional, então a gente vai trazer para Minas. E aqui a gente está trabalhando Peru, Bolívia, Estados Unidos, Canadá. Canadá, a gente está começando a dar uma atenção muito especial para o Canadá, porque com o problema com os Estados Unidos, eles estão voltando os olhos bem para o Brasil agora. Reino Unido, Espanha, México, França, Bélgica, Suíça, Argentina, Itália, Alemanha, Chile e Colômbia. Esses são os mercados que a gente está ativando em fan tour para 2025. Aí a gente tem os press trips, que já trabalham com influencers digitais e jornalistas. Nos press trips, a gente teve em 23, 10, com Itália, França, Portugal, Argentina, Chile, Estados Unidos. Então, foram 48 jornalistas, 78 publicações, e isso teve uma valoração de mídia de 14,2 milhões. Aí, em 24, já foram 12 press trips, com Argentina, Chile, Reino Unido, Estados Unidos, e já rendeu 124 publicações e 36,8 milhões de valorização de mídia. E agora a gente já fez 4, que foi França, Estados Unidos e Espanha. A gente ainda não tem a valorização de mídia, ainda está em andamento, mas já vieram 16 jornalistas. Só que acabamos de fazer agora, essa apresentação estava como futuros, mas a gente acabou de fazer agora Manaus e Parintins, com o Reino Unido. A gente levou um press trip para lá, que foi um sucesso, aquilo é maravilhoso. E vamos fazer agora em julho Pernambuco, com o Chile, e agosto Santa Catarina com a Argentina. Então, esses são os próximos que vêm por aí. Posso fazer um comentário? Pode, deve. Vou até tomar uma aguinha aí também. Pessoal, só para vocês entenderem que também há outras, como a Karina comentou, ferramentas que envolvem também press trip e influencers, que eu quero dar um exemplo. Pelo segundo ano, a gente apoiou na área de observação de aves, em São Paulo, o Avistar Brasil, que é o maior evento no Brasil de turismo de observação silvestre. E tanto ano passado como neste ano, trouxemos, ano passado 5, esse ano foram 4, operadores ou influencers e imprensa para fazer também uma viagem depois no interior, né, do estado de São Paulo, especialmente para a Mata Atlântica e litoral também, trazendo também esses da imprensa para fazerem matérias e promoção dos destinos brasileiros no âmbito internacional. Então, além desses que a Karina comentou, a gente tem outras ações que às vezes estão ligadas à ferramenta de patrocínio que envolve também essa ação. Inclusive, depois a gente vai ter mais para frente falando disso, mas assim, isso que o Léo falou, a gente tem também as
feiras, né, que a gente patrocina, que nem agora a BTM, a gente vai ter em Fortaleza e a gente patrocinou um projeto de buyers. Então, virão também buyers para fazer rodadas e poder conhecer a região do Ceará. Então, a gente sempre está entrando em parceria nas feiras também aqui do Brasil, a BAV, WTM, BTM, Festures. Então, a gente sempre tem essas parcerias, também trazendo esse mercado internacional para que participem tanto de rodada quanto fan tours na região. Então, isso é porque esses que a gente está mostrando, eles são executados pela Embratur diretamente, interno. Os outros a gente patrocina, mas a execução é feita por parceiros, tá? Só para diferenciar. E press trip, só para vocês entenderem, aqui tem, ó, em 23 a gente foi para Santa Catarina, Rio, Alagoas, Goiás, DF, Minas, Pará, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, Rio de Janeiro. Depois, em 24, a gente foi Manaus, Parintins, Belém, Altar do Chão, Brasília, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Rio de Janeiro e Foz, Pantanal, Gramado e Canela. E agora a gente já fez Salvador, Rio, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Miranda, Maranhão e Lençóis, só a região do Maranhão. E ainda esse de Amazonas, que acabou de acontecer, né? E ainda vamos ter esses próximos que a gente já tinha falado no outro slide. Então, isso dá para ter uma ideia dos destinos onde a gente está indo, tá bom? Aqui são algumas matérias que saíram. Olha que foto mais linda dessa onça, gente. Algumas matérias que foram feitas pelos jornalistas que estiveram por aqui, tá? E aí a gente tem as campanhas. As campanhas estão cada dia mais lindas. A gente está trabalhando os vídeos, dando muito enfoque para... Como que a gente diz? É um bem-estar, é vivência, é mostrar as pessoas vivendo aquilo, não só mostrar o visual. A praia é bonita? Tem praia em todo lugar. Quase todos, né? Assim, não tem como você falar só na praia, você tem que falar o que você vai viver lá, o que mais ele vai fazer. Então, a gente tem várias campanhas que foram feitas para Estados Unidos, Europa, América Latina. Agora a gente fez uma da Europa que foi segmentada também por, não uma geral Europa, mas ela foi direcionada para países específicos, cada um com um tipo de ativação diferente, que foi muito para a Copa, que a gente teve na Casa Brasil, e a gente levou as campanhas bem voltadas para esportes, né? Para aproveitar o tema da Copa que teve na França. Aqui, gente, a gente vai passar... Não, eu ia falar que é interessante eles entender tanto ali os destinos onde estão recebendo os fan tours e os press tours, quanto aqui as campanhas que vocês estão fazendo, porque é o produto que esse turista estrangeiro vai procurar. Ele foi, né, ou o comprador veio aqui, ou o turista lá no país foi impactado aí pela campanha, e é o que a gente precisa do lado de cá, abastecer tudo isso com produto, porque senão fica só o desejo, mas ele não encontra o produto, né, o pacote, a viagem para poder vir. Então, olhando para isso, você entender que produto... A gente vai compartilhar, tá, Marina, com vocês a apresentação no final, para poder passar, e nós estamos preparando um documento também para passar para vocês, dos fan tours de 2025 agora, o que a gente já realizou. Então, a gente vai mandar o estudo, é um briefing que a gente faz sobre quem a gente trouxe, quais operadores vieram, quais os mercados, o roteiro que foi feito, para vocês entenderem o que eles viveram. Então, isso a gente começou esse ano, então a gente vai fazer agora dos primeiros 4. A minha equipe está fazendo isso agora para a gente poder compartilhar. E depois, a partir do segundo semestre, a gente quer fazer assim, cada fan tour que a gente terminar, a gente já vai fazer e mandar para vocês. Então, vai ser um compromisso nosso em passar tudo isso para que vocês entendam. Tanto as empresas para saber se tem cliente de vocês que veio... tudo isso é interessante para vocês saberem, e principalmente o roteiro que eles fizeram, que é bom vocês terem esse conhecimento. Então, isso vai começar a ser compartilhado, tá? Eu vou só abrir um vídeo, que é o vídeo da campanha que a gente fez, da Amazônia, isso, né, Rafa? Também todo mundo. Esse foi para os Estados Unidos, da Amazônia. Thank you for your forests, where I could rediscover my essence. Thank you for welcoming me to unexpected landscapes. The
pulsating culture of your people. Thank you for the waters, where I could exchange the rush of daily life for the flow of the rivers. For the colors, the flavors, and the people who make everything wonderful. Thank you for the teachings, for the transformation, for staying alive within me. Brazilian Amazon, an inner journey. Gente, não sei se vocês perceberam a diferença da campanha, né? Como a gente está mostrando de uma outra forma, não é mais só uma paisagem, é a conexão das pessoas com o lugar, com a natureza. Então, é um outro formato que a gente está mostrando hoje. E fora essa, tem várias. As campanhas estão aonde dentro do site? No YouTube do Visit Brasil. Ó, YouTube do Visit Brasil, tem todos os vídeos lá dentro, se vocês tiverem interesse em ver as outras campanhas, elas estão todas lá dentro. Acho que vale comentar também, recentemente, para vocês saberem, o nosso gerente aqui de marketing da Embratur acabou de comentar, tem 2 semanas atrás, uma premiação nacional, e as campanhas receberam 9 premiações no cenário brasileiro aqui. Então, para mostrar esse cuidado, esse critério que tem sido feita a produção desses materiais, que envolvem diversas áreas da Embratur, né? Tanto a área de apoturismo, né, que traz a questão da diversidade também, a Tanenéis, e outras mais, né, mas essa diversidade aí que o Brasil quer mostrar para o exterior. Aí, gente, fora tudo isso, a gente faz a captação de patrocínio, apoio a eventos. Então, como o Léo falou, tá o Avistar, que a gente também fez patrocínio. A gente tem o Adventure Elevate, de Bonito, o Parques do Brasil aqui. Então, a gente tem muitos. Green Destination, né? Green Destination. Então, são vários. Conferência de Geoparques. Então, a gente apoia muitos eventos e patrocina o kite de sertões, o rally de carro, tem bicicleta. Então, a gente todo ano está fazendo essas parcerias e trazendo junto sempre ou influencer, ou jornalista, ou operador, para que possa... tudo tem que transformar em negócios, né? Então, não adianta a gente fazer só para mostrar, a gente precisa trabalhar essa cadeia para mostrar a parte da comercialização também. Aí a gente tem agora as partes internacionais, né? Porque a gente falou que a gente traz para o Brasil, mas aí a gente leva para fora. Então, a gente tem os roadshows, feiras e eventos de nicho também que acontecem fora do país. Aqui é um calendário, só para vocês entenderem o que a gente já fez e o que a gente ainda vai fazer. Então, no primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, a gente foi para Fitur, Los Angeles, Anato em Bogotá, BTL, TB e C3, que foi no nicho. E aí a gente ainda teve Roadshow na Europa, parceria com o Consórcio Nordeste, que a gente começou a trabalhar no ACT com o Consórcio Nordeste, o Nordeste enquanto bloco, tentando divulgar o Nordeste junto, não tudo separadinho, tá? Então foi muito legal, a gente foi para Milão e Londres com esse evento. Aí a gente tem os programas de Hosted Buyers, que foi na WTM, que a gente também patrocinou a vinda, teve os Fantours, os Press. Aqui no próximo, que foi de maio a agosto, tem a Ainix, que é de MICE, a ITB Xangai, que a gente voltou, gente, depois de muito tempo para a China, retomamos agora. A Fiesco também demais, então a gente teve 2 grandes feiras de negócios e eventos, e esse que o Léo fala também, que é os segmentados, né? Que nem o Global Bird Fair, que vai ser agora, né? Em julho, no Reino Unido, e a gente também está participando. E aí tem a edição que eu falei do Visit Brasil, as campanhas, a galeria, que a galeria também é uma novidade que a gente teve em Nova York, França. Vamos ter mais 2 no próximo ano, então a gente começou a trabalhar as galerias Visit Brasil. A gente fez uma na França agora, muito incrível, que foi sobre os patrimônios da humanidade. Ficou muito legal também, da Unesco. Então a gente está trabalhando, que agora no segundo semestre teremos no Pantanal, para Estados Unidos. Então a gente está fazendo muito essas galerias voltadas para algum bioma, voltada para o segmento de interesse, tá? E aí a gente vai agora, no segundo semestre, a gente tem Buenos Aires, né, a FIT, a Top Reza em Paris, Remote, Latin América, FITPAR, TTG em Rimini, WTM Londres, IBTM demais em Barcelona,
e LTM em Cannes. E aí temos ainda campanhas publicitárias, mais 2 galerias, que eu falei no segundo semestre, e press trips e roadshows. Essa aqui é uma bem das nossas ações que já estão em calendário, assim. Mas fora isso, sempre tem os patrocínios, as feiras nacionais, que a gente está em todas, que não estão aí. Então, esse é mais o calendário internacional, tá? Karina, acho que A vale Galeria aqui. Visit. Desculpa, é Oi. só falar que acho que vale a gente destacar aqui na participação das feiras, óbvio que para desse ano já fechou, mas que vocês têm Isso. aberto sempre ali, né, um chamamento para que os operadores possam estar junto, tem um espaço lá nessas estandes da Embratur, exatamente para fazer essa conexão com os compradores. E que vocês abrem isso regularmente, eles têm que se inscrever. E, inclusive, quem é associado do Brastor já tem ali um dos critérios atendidos, né? Ser associado aí a algumas entidades parceiras é algum dos critérios para poder ser validado ali, ganhar a pontuação necessária para estar com vocês, né? Exatamente, Marina. E assim, uma das coisas que a gente está agora é fechando o calendário de 26, porque como já fechou o edital de 25, então já quem se inscreveu já foi, já fechou. Mas para 26 a gente já abre logo no segundo semestre. E aí a gente quer ver se a gente libera em exclusividade para vocês logo no mais rápido possível, qual vai ser o calendário de eventos do próximo ano, assim que a gente fechar. E quando sair o edital, a gente repassa para vocês também a abertura. E se tiver dúvida, precisar de ajuda sobre preenchimento, alguma coisa também, é só solicitar que a gente pode também ajudar, tá bom? Mas e tem editais que são separados. A gente tem editais das feiras de multiprodutos, mas ser separado é um outro edital de negócios e eventos, e os segmentados também, que é esse trade. Esse Global Fair também, né? Ele é edital separado, porque são específicos de nicho de mercado. É porque A esse galeria, vocês espaço podem. da Embratur, né? Para eles entenderem, fica no espaço da Embratur ali, com uma mesinha para vender Isso. sem custo para a exposição. Vocês teriam só ali o custo da, O né, da custo é de viagem. passagem aérea, isso. Vocês têm o custo para ir, mas o espaço, ele é o stand da Embratur. A gente tem o espaço dos co-expositores, né? Que são as mesas de atendimento, para que vocês fiquem na feira durante todo o tempo. E dentro do nosso stand acontecem várias ativações. Então, a gente tem cook shows, a gente tem palestras, apresentações culturais, várias coisas que acontecem lá dentro para atrair justamente as pessoas para o espaço. E a galeria, se vocês olharem, aqui é uma foto de uma delas que aconteceu, da Amazônia, essa aqui, mas assim, parecem galerias de arte, mas elas têm várias ações que acontecem lá dentro também. Você tem rodadas de conversa, rodadas defendendo algumas coisas de negócios, a gente traz gastronomia, aqui tem até uma foto, a parte cultural. Agora em Paris eles fizeram, era uma galeria com uma escadaria enorme, eles fizeram a lavagem da escadaria, que nem é feito no Bonfim, da Bahia, eles fizeram lá, foi muito legal, sabe? Então, é uma forma diferente da gente mostrar o Brasil também, além das feiras, dos eventos. Aqui é uma... É da Amazônia, essa que foi em Nova York, não foi? Essa é de Nova York e da Amazônia, para vocês verem. Welcome to the Visit Brazil Gallery. Today we invite you to step into the heart of the Amazon, a symphony of nature where language fades and wonder unite us. An initiative by the Brazilian Tourism Board in partnership with Sebrae, offering an immersive experience, promoting the world's largest biome to international travel. We have hundreds of travel advisors in the New York area who are visiting all of the events of this wonderful exhibit throughout the week. This is a great opportunity to showcase Brazil and its involvement with climate change and sustainability. I think the venue is beautiful. The LED videos and the just being sitting in the middle of the rainforest is pretty spectacular. I definitely think this
this event will definitely bring more attention to our members, to the travel agent community, to the consumers, to book travel down to the South America and the Brazil area. This is very sweet, it's very good. I like it with the peanut butter, the banana, the granola. Yeah, this is like a good breakfast way to start the day. It's really good though. Foi uma grande oportunidade que a gente teve de exposição para o mercado. A gente espera com isso muitos turistas norte-americanos visitando o nosso país. Turismo sustentável, turismo de base comunitária, economia verde na Amazônia é preservar a Amazônia, o que é decisivo para a sobrevivência do planeta hoje. I would say unique, very unique. Aí. Então, gente, um pouquinho do que é a galeria. É um evento muito bonito, com uma forma diferente da gente mostrar também o Brasil, mas muito rico. E aí a gente tem as nossas capacitações, né, de conteúdos. Então, a gente tem várias formas que a gente faz capacitação hoje. A gente tem uma série que chama Turismo Transforma, que também está dentro do nosso YouTube também, né? Dentro do YouTube no Visit, que é muito legal, que a gente fez na Embratur, perdão. A gente fez Rios da Amazônia, BH, aqui a Chapada dos Veadeiros, tudo mostrando como o turismo transforma a vida dessa população do turismo de base comunitária, principalmente, povos ribeirinhos. Então, é incrível. Se vocês quiserem ver os vídeos, é bem legal. A gente tem aqui no cantinho os webinars de mercado, então a gente tem uma equipe que ela treina o mercado internacional sobre os destinos e as experiências também, então está sempre tendo webinars, e a gente tem esse webinar disponível também dentro do nosso site. Então, vocês têm acesso ao conteúdo do que a gente fez de treinamento para o mercado internacional através do webinar, está dentro do site disponível também, tá? E aí, esse aqui, gente, o Brasil Travel Specialist é uma plataforma que a gente lançou esse ano, uma plataforma nova, que a gente já tem em inglês, francês, espanhol e chinês, porque a gente teve na mandarim, né? Não é chinês, que a gente teve agora na China, então a gente precisou fazer para poder levar. Essa plataforma é uma plataforma para que o operador lá fora ele vai fazer os módulos e vai se qualificar em Brasil. Então, a gente tem os módulos que são gerais, vamos dizer assim, mais sobre o todo, mas a gente tem os módulos específicos que já entraram agora, que foi um de turismo de negócio de eventos, que foi o principal, e o de natureza, né? E o de ecoturismo também já está na plataforma. São 2 módulos novos que acabaram de sair. E o interessante é que a gente está vinculando isso também às ferramentas dos operadores. Para vir para o Fantour, por exemplo, eles têm que ter o certificado dessa plataforma que eles fizeram o curso, senão eles não vêm. Então, quando a gente vai convidar, eles têm que mandar o certificado para a gente para provar que eles estão fazendo. E aí a gente pode depois passar para vocês como que está o quantitativo, que eu não tenho aqui o dado, mas assim, já tem muita gente que já fez. A gente consegue passar para vocês depois saberem da onde são, quantas pessoas são, esses dados. E tem bastante gente, tá bem legal mesmo. Então, é um método novo que a gente criou esse ano também de qualificar o mercado internacional. E é isso, acho que eu falei muito, porque a gente começa a falar, não para mais. E a gente convida vocês para estarem com a gente, fazendo parte de todo esse mundo, que eu falo que a Embratur é um mundo de coisas, né? Às vezes a gente está longe e não vê a quantidade de coisas que a gente faz. E olha que aqui está um resumo, não deu nem para a gente colocar tudo, porque senão vocês vão perder o dia todo aqui com a gente. Mas, assim, como é o primeira reunião, primeira apresentação, a gente quis fazer um overview para vocês entenderem o nosso trabalho, entenderem como está acontecendo, e agora a gente vai começar, através do comitê, essa aproximação com vocês, essa entrega dos dados, como eu estou fazendo, para vocês entenderem melhor as ações. Então, a gente vai conseguir fazer essa aproximação, que é uma coisa que a gente aqui na Embratur sentia muita falta.
Eu espero que vocês tenham gostado e a gente está aberto para perguntas. Obrigada. Deixa eu voltar aqui para tirar a tela. Obrigada, Karina. Acho que foi ótimo, porque é isso. A ideia é que vocês tivessem um primeiro entendimento do que já tem hoje de trabalho da Embratur, de ferramenta da Embratur disponível, e uma série dessas ferramentas estão aí disponíveis também para vocês, né? Principalmente ali insights de mercado, entender quais são os produtos que a Embratur hoje está focando, quais são os mercados. Então, isso também é inteligência aí de negócio para vocês entenderem onde que vocês aportam aí, eventualmente, o foco de vocês para desenvolver produtos. Acho que a gente abre aqui para conversar. Eu queria só trazer mais um elemento. A gente também, aqui, a partir desse acordo com o Embratur, e de ter já esse grupo pré-definido aqui na Brastoa, que é esse comitê de encame, a gente também, no paralelo, está fazendo um outro movimento, que é se aproximar dos destinos. Então, a gente já teve algumas reuniões aqui com alguns conventions, com alguns visitors, para a gente estar próximo deles. E a ideia também é que esses destinos que queiram se vender lá fora para o mercado internacional vão passar tanto a fazer apresentações para vocês, como até fan tours exclusivos com foco para quem vai atuar no mercado internacional, para que vocês conheçam o produto, que é o produto para estrangeiro, que nem sempre é o mesmo produto que a gente vende aqui para o emissivo, tá? Então, muito possivelmente passe a chegar aqui na Brastoa aí nos próximos meses, alguns convites aí direcionado para quem trabalha com o mercado internacional, atendendo estrangeiros, para que vocês conheçam produtos e possam formatar produtos novos. Acho que é isso. É quem quiser aqui tirar dúvida, falar, pedir coisa mostrar para a gente até coisas que ficou faltando, dificuldades que vocês tenham também para vender aí, atender estrangeiros, gente, fiquem à vontade. Gente, a Rafa pediu a palavra aqui, então eu vou passar para ela complementar antes, até quem sabe alguma coisa que ela fale. Não, reforçar alguns pontos, né? A apresentação da Karina, ela estava com muito conteúdo. Depois vocês podem decantar um pouquinho tudo isso que a gente colocou para vocês, mas reforçar alguns pontos, por exemplo, do uso da marca Brasil. Eu sei que muitos indicaram que estão começando a trabalhar com o receptivo internacional. A gente sempre indica que, por favor, utilizem, né? Não é uma marca só da Embratur, é uma marca do Brasil comercial, que as pessoas já identificam os produtos turísticos e para além. Isso tudo vocês podem conseguir no nosso portal. A gente deixa ali em vários formatos, a arte aberta, para vocês utilizarem os materiais promocionais. Assim como a gente mostrou as campanhas hoje, alguns materiais que a gente já utiliza, inclusive no Brazil Travel Specialist, reforçar o convite para que vocês olhem um pouquinho dos conteúdos. Lá tem conteúdo, inclusive, para orientar a venda, então apresentações, conteúdos de segmentos, a gente colocou lá os e-books, né? Então, trazendo uma série de informações que podem ser importantes para vocês também promoverem seus produtos, o próprio Fio Brasil, né? Então, esse cardápio de tem experiências que, por que não, vocês também podem colocar no catálogo e até para o turismo nacional, né? Eles fazem muito sentido. A gente tentou fazer algo muito diverso, então, incorporando experiências do Brasil inteiro. E, enfim, é muito importante que vocês coloquem também as necessidades. Olha, a gente tem mais interesse em ver aí o conteúdo que vocês têm voltado para a feira, ou não. Nosso foco vamos tentar trabalhar algum fan tour com a Embratur. É muito importante essa escuta para a gente entender agora para as próximas rodadas, né, os conteúdos que vocês entendem como estratégicos e a gente fazer isso em sinergia, claro, com né, Brastoa enquanto entidade, mas com vocês que já estão atuando aí diretamente com o mercado. Tem a proposta de data para a próxima rodada, não sei se vocês já querem falar. Eu queria só complementar uma coisa, já que você falou, já que a Rafa falou algumas coisas, eu vou aproveitar também. Sobre os fan tours e os pré-trips que a gente apresentou, a gente tem um projeto muito grande com o Sebrae Nacional. Esses são parceria, os 10 por ano que a gente faz, é parceria com o Sebrae Nacional. Então, a gente tem tem que trabalhar junto, tem que ter aprovação do Sebrae, tem todo um esquema que tem que ser cumprido, né?
Fora o Sebrae, se a gente for fazer ações paralelas, ela tem que ser construída em parceria com os parceiros da ponta, o que for ser. Então, a gente pode pensar em propostas, mas a gente tem que trabalhar de uma forma de parceria junto com estados, municípios, com os operadores. Aí a gente precisa pensar, Marina, como atuar, tá? Só para a gente saber que a gente tem os produtos Sebrae, que a gente fala, que é o nosso contrato principal da Embratur hoje, que são entregas que a gente precisa fazer de contrato. E aí a gente tem ações que são as parcerias que a gente faz paralelamente, tá? Era só essa dúvida. Shirley? Eu quero somar aqui também, além de todas essas ferramentas, a gente tem conversas aqui na Embratur com os aeroportos brasileiros, tá? Tem um departamento que cuida de modais. O departamento de modais, ele cuida dessa parte das conversas com os aeroportos brasileiros, também com as companhias aéreas, né? Sempre num âmbito muito difícil de ser acessado, né? Mas isso é mais um panorama para que vocês saibam que também tem esse trabalho de tentar captar mais voos internacionais que venham, que tragam esses turistas estrangeiros. A gente sabe que tem muitos voos que acaba trazendo mais pessoas que vêm visitar parentes, né, de fora do Brasil, que vêm visitar parentes e menos turistas. Então, isso é um trabalho também feito por esse departamento, e a gente também faz algumas ações com as companhias aéreas. Por exemplo, a gente vai ter uma agora muito próximo, que é com a Gol, com o mercado colombiano. Então, a Gol nos procurou para fazer um webinar, o nosso, junto com as parcerias também com os conventions, as secretarias, a gente vai fazer uma apresentação de alguns destinos para o mercado colombiano. Também tem esse trabalho, tá? Dessa unir forças, não só como a Karina falou, a gente tem o Sebrae como parceiro, mas tudo é construído também com as secretarias, com os conventions, sempre com esse apoio para a gente poder chegar um pouco mais longe, tá? Pessoal, estão perguntando sobre o digital de stand, né? A Elisa perguntou, aproveitando. Então, assim, como já foi comentado pela Karina, dos eventos do segundo semestre já foram publicados pela Gerência de Feiras Internacionais, né, que é liderada pela Simone, todas essas futuras datas. Então, o prazo geralmente é de 10 dias a 2 semanas, tá? Onde fica aberto o edital. É muito importante, como a Karina também reforçou, dizer que a seleção dos aprovados, aí a gente tem, dependendo do evento, né? Tanto operadores, agências, temos hotelaria, temos entidades, associações, temos também companhias aéreas. E no caso, por exemplo, do náutico, a gente abriu uma nova categoria que foi para portos náuticos marítimos, tá? Que não existia antes e agora a gente colocou também. Foi muito importante para eles. Então, toda análise é uma análise de critérios técnicos, tá? A Marina até combinou com a gente, pode ser um tema de uma próxima das reuniões, para a gente mostrar para vocês exatamente o edital e a parte que é importante lá, onde você tem os critérios técnicos. Exemplo, estar associado para a sua, pontua a mais para a sua empresa, percebe? Então, a gente cria conteúdos técnicos ali para que, de fato, tenha uma isonomia, uma transparência dos participantes de cada um dos eventos voltados para o tema da promoção internacional. Só para dar um exemplo, no caso agora recente, da próxima feira que vai acontecer semana que vem no Reino Unido, de Birdwatch, né, do turismo de observação de aves. Exemplo, a gente precisava que dos 5 postos lá, 3 eram destinos e 2 empresas. Então, os destinos aprovados têm sites voltados para a promoção de turismo de observação de aves no idioma inglês, por exemplo. Então, isso pontua para que ele possa, então, ter essa classificação aprimorada e consiga ser selecionado, tá bom? Essa é uma... então, como a Karina falou, em breve, em meados de setembro, a gente vai pegar a data certa, a gente deve publicar já os editais para as primeiras feiras de 2026 com antecedência, tá bom? Que a gente é sempre feito com muita antecedência o edital, por quê? Porque as pessoas que passam têm que se programar para essa viagem, né? Então, não dá para a gente fazer em cima da hora.
Então, por exemplo, a gente no segundo semestre faz o do primeiro semestre do próximo ano, e no primeiro semestre a gente faz do segundo. Então, a gente está sempre fazendo no semestre anterior essa convocação. Então, no segundo semestre, a gente já faz a do começo do próximo ano. E aí vocês vão receber. E aquele nosso grupo de WhatsApp também, que foi formado, Marina, a gente pode colocar lá dentro essa apresentação para vocês. E tudo que a gente puder por compartilhar, eu acho que também é um meio que a gente pode ir colocando quando tiver informação, qualquer coisa assim, a gente já pode ir munindo vocês lá no grupo, se vocês acharem que tudo bem. A gente já foi colocando até algumas coisas aqui no decorrer da reunião, Karina já está lá no grupo, por exemplo, Iam link citando, eles vão para os colocando o link. vídeos. Não, Vocês é que iam vocês são falando, muito o link já foi. rápidas. Enquanto eu tô Mas a falando, eu não apresentação vi nada. falta. Gente, está aberto para vocês. Eu acho que todo mundo deve ter alguma pergunta. Não é possível que tá tudo tão perfeito assim, né? Todo mundo deve ter alguma coisinha. Ou foi muito esclarecedor, ou a gente criou tanta confusão que eles não sabem nem por onde começa. Ou a gente deixa eles mais confusos ainda. Bom, Gente, pessoal, quem gostaria de falar? É que o bom, Marco, pessoal. bom dia. Eu tenho duas perguntas aí que eu queria colocar, né? A primeira é que a gente vê aí pelos dados que o número de turistas brasileiros cresceu bastante, né? A gente vê, né, um pouco de informação. Um pouco eu queria saber, e eu não sei se isso é fácil de medir ou não, se eles estão comprando por agências ou se eles estão vindo de forma individual, digamos, o consumidor final, né? Como é que eles estão chegando no nosso destino, né? É, isso é um pouco do que eu queria também saber se a gente consegue medir ou não. E o outro ponto que eu queria também ver é se a gente consegue ampliar a participação de das pessoas que estão aqui, né, para poder participar dos eventos, porque às vezes a gente tem número limitado de vagas e acho que a gente, né, gostaria de ter a oportunidade de participar também de outros eventos, né? É, eu não sei como é que é a questão de espaço, ou como é que é montado, mas a gente vê outros destinos, né? Por exemplo, a Argentina, Chile, que também fazem um trabalho similar a esse, né? E eles têm um número bastante expressivo aí de participantes, né? É, em geral nas feiras, né? Esse é um pouquinho que eu queria ver como é que a gente pode ampliar, né? Desculpa, eu estava sem som, gente. Vamos lá, como eles chegam no destino? A gente sabe se eles chegam, por exemplo, terrestre ou aéreo, a gente tem essa informação. A maioria que chega de terrestre das divisas chegam por conta, tá? E a gente tem alguns métodos que a gente não são todas as empresas, mas quando eles têm IATA, a gente consegue saber da onde está vindo. Então, a gente tem algumas formas que a gente descobre, mas muitos a gente não tem como ser 100% de certeza, tá? Mas a gente consegue saber hoje que a maioria do público internacional, ela vem por agências e operadoras e não diretamente. Estou falando de aéreo. O terrestre já é o contrário. Ele vem quase todo por conta própria, tá? Mas o aéreo, mais de 90% do internacional vem através de empresas pelo nosso banco de dados. Mas a gente pode solicitar essa pesquisa separada, mais certinha, para a gente colocar para vocês, tá? Por onde eles estão chegando. Acho que até pela porque é muito complexidade, né? Você detalhe. imagina o estrangeiro lá fora, que quer ir lá, sei lá, para Alter do Chão, se ele vai conseguir confiança. chegar exatamente. Então, a gente sabe que uma boa parte precisa disso organizado. Se ele não, e principalmente o comprador, ele não consegue ficar ali comprando de forma individual, paga o hotel aqui, paga esse passeio aqui. Tem que estar montadinho, bem organizado. São viagens normalmente de duração maior, com custo elevado. Europa, principalmente. A Europa vem para ficar um mês, 20 dias, um mês, mais de um mês.
Então, assim, eles normalmente vêm com tudo pronto, tudo já comprado, pronto, bonitinho. Agora, você vê o pessoal do mochilão que a gente fala, né? Que é aqueles jovens que vêm para conhecer, para mochilar as costas, mas é uma parcela muito pequena se comparada no total. Mas como são muitos dados, eu estou te falando assim uma visão geral, mas isso a gente tem que pedir para o nosso setor de dados entrar em mais detalhamento, que eu acho, Marina, que pode ficar até na reunião que a gente quer fazer com dados, para entrar mais fundo nesses detalhes, porque é o setor responsável por isso dentro da Embratur, tá bom? E sobre o stand, espaço, realmente, a gente tem limitação e depende da feira. Tem feiras que são maiores, a gente tem espaço maior, tem feiras que a gente tem espaço menor, depende do perfil da feira. Por exemplo, WTM, FIT, as maiores, a gente tem um espaço maior. E as pequenininhas são espaços como TTG, Top Rezar, a gente tem um espaço menor. Com isso, muda a quantidade de coexpositores que a gente tem disponíveis. Hoje, gente, é o que a gente mais gasta dinheiro na Embratur é com feira. É muito caro, é muito dinheiro e você paga pelo piso. Então, assim, a gente não consegue ter um número exorbitante de coexpositores porque a gente não tem hoje como pagar um estande tão grande assim, infelizmente. Então, a gente faz dentro do que a gente consegue de recursos e consegue trabalhar. Diferente de alguns países que cobram. Não é gratuito. A Embratur hoje não cobra. Vocês vão e não pagam. Tem alguns lugares que têm estandes enormes, mas eles cobram do coexpositor. Você paga para estar lá. Aí é mais fácil você conseguir ampliar o tamanho do seu stand para você poder receber, tá? Então tem tudo isso. Uma coisa que a gente mudou nos últimos anos foi o quantitativo de empresas e destinos. Antes era meio que igual. Hoje a gente aumentou a parte empresarial e diminuiu a quantidade de expositores de destinos, porque a gente entende que o interesse maior é fazer negócios. Então, a gente aumentou muito mais vagas, tem o dobro de vagas quase de operadora do que de destino. Os destinos não gostaram, lógico, porque eles estão perdendo, muitos estão ficando fora. A maioria fala assim, eu sempre passava nessa feira, mas reduziu o número de vagas, eles não estão conseguindo passar. A gente percebe muito que são pouquíssimos hotéis que se cadastram. A maioria são os operadores mesmo. E os que se cadastram são grandes redes que já estão acostumadas a trabalhar e conseguem preencher os requisitos. Porque o que acontece? Por que normalmente muitos operadores não passam? Que é até bom a gente fazer depois uma rodada de conversa para explicar como preencher esses editais, como participar disso de uma forma que você seja mais assertivo. Nós temos idioma, começa por aí. Se você não tiver um site com o idioma da feira que você quer ir, material de divulgação no idioma da feira que você quer ir, acordo comercial com alguém do país, já conta ponto. Por que tudo isso? Porque a gente precisa levar as pessoas que estão preparadas para aquele mercado. E a gente vê, principalmente, destinos que tem destinos que não estão prontos para todos os mercados, eles vão se inscrever em todas as feiras. Por isso que é importante você pensar qual mercado que eu vou atender, focar para onde você quer ir. Não adianta se inscrever em todas as feiras e não ter esse foco. Se eu estou trabalhando focado na Europa, eu estou mais para inglês, para francês, para italiano, eu não sei, tá? Estou falando geral. Mas a gente tem empresas que vão mais para a América Latina. A Argentina briga para ir para a FIT, porque eles têm mais pegada lá. Mas assim, você tem que ver primeiro qual mercado que você vai, se preparar para atender aquele mercado com os seus materiais, principalmente nos idiomas, a parte de associação, como a Marina falou, tanto nacional quanto internacional também conta, ponto. Se você é associado a alguma associação que é fora do país, não só interna, você também ganha ponto. Sustentabilidade hoje, se você tem certificados de sustentabilidade, alguma coisa, é bom vocês pegarem um edital, esse último que foi feito, eu posso compartilhar com vocês, Steven, se puder anotar, para vocês lerem o edital e entenderem quais são os requisitos que são pedidos para cada categoria, porque você vai ver que o que pede para operador não é a mesma coisa que pede para o destino, são materiais diferentes. E uma outra coisa que eu estou até com um pedido agora de uma empresa para mim rever, porque em uma feira ela tem um ponto, na outra feira que ela foi para várias, uma ela tem um ponto, outra ela tem outro ponto. Por quê? Porque são mercados diferentes, idiomas diferentes.
Então, às vezes, você tem material no idioma, mas você não tem no outro. Então, vai ter pontuação diferente. E uma outra coisa que também está dando muito problema é o quê? Não adianta, às vezes, quem vai responder está respondendo errado. Põe assim, você tem isso? Sim. Mas, tá, sim, mas cadê? Como é que você prova? Tudo tem que ser comprovado. Então, tem que ter o site lá bonitinho, o link, ou às vezes você tem que ter print colocado, se é material, se o seu link... Outra coisa que a gente vê muito acontecer, eles põem o link do material, só que o link é fechado, a gente não consegue abrir o link. Site, o que acontece? Manda pra gente, a gente tem que entrar no site e ver se o site é internacional ou não. Aí o site é bloqueado, só quem tem senha. Ou faz uma senha e manda pra gente poder acessar, ou a gente vai zerar, porque a gente não tem como olhar seu site se ele é fechado. Então, são detalhes que as empresas deixam de pontuar por coisinhas bobas, sabe? Às vezes, a gente teve esse ano muita empresa que só respondeu sim, 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 mas não pôs um comprovante. Eu posso até conhecer você e saber que você tem, mas é uma análise técnica, não é o que eu sei, porque cada pessoa tem um conhecimento, se o outro não sabe, como é que faz, né? Então, a análise é do que está colocado como documento dentro do seu cadastro no edital. Então, é assim, qualquer um pode passar, é só você cumprir os requisitos e pontuar. Então, eu sempre falo para todo mundo, gente, vê quais feiras você quer ir, olha o edital desse ano e se programa, que aí próximo ano você já está tudo preparado, a hora que abrir o edital, você já tem tudo para poder colocar lá dentro e tá ok, entendeu? Mas as vagas vai de feira para feira, vai do tamanho do espaço que a gente tem, e sempre o operador tem mais vaga do que os outros. O que mais tem vaga é os encames, sempre, em todas as feiras, tá? Lembrando que feiras de nicho muito pequenininhas que a gente tem são 5 vagas, né? Mas essas nichadas, que nem Birdwatch, a Citrade também não é muito grande, né? Pequena. Ele até tem mais, tem em torno de 12 posições. Mas tá? são poucas. No caso, só para fechar aqui, as de nicho, né? Por exemplo, essa da semana que vem no Reino Unido, a feira é uma feira muito pequena, então lá a gente está contratando, inclusive, um stand duplo para poder abarcar mais empresas, né, e destinos, e no máximo a gente consegue fisicamente lá, tendo só 5 co-expositores, então é bem pequeno mesmo o espaço, e o investimento, como a Karina comentou, sempre vai ser ou em euro ou em dólar. Então, realmente, Marcos, a gente tem feito um esforço muito grande em reduzir os espaços comuns desses estandes, tá? Exemplo, sala de reunião, bar de atendimento, para aumentar o número de co-expositores brasileiros no espaço, tá? E só para aproveitar aqui, a gente vai colocar o link do edital para vocês, sim, para vocês terem acompanhamento, para saber onde que é publicado, mas, novamente, a gente vai sempre dar publicidade antecipada a vocês também das datas de publicação, tá, Paulo? E aí, se vocês puderem ajudar aqui, Karina, Shirley e Rafaela, eles perguntaram como é que está a nossa parceria com a Beautiful Destinations nas mídias digitais. Se já está rodando? Vocês têm essa informação? Não, gente, só para... É porque aqui a gente tem um setor só que cuida dessa área e a gente é de outra área, então eu preciso solicitar essa informação, mas a gente se compromete em passar essa resposta para vocês também no grupo, tá? Gente, terminando a reunião, a gente já vai descobrir como é que tá. Porque são áreas distintas e são muitas áreas, então é difícil a gente saber exatamente tudo. Mas a gente vai verificar. O que a gente não souber, a gente sempre se compromete a ir atrás da informação para passar para vocês, tá? Eu vou só pegar aqui um gancho aqui do edital. Eu sei que o pessoal parece que estava bem interessado aí das feiras. Infelizmente, o da Embratur desse segundo semestre fechou, mas a gente compartilha depois com vocês. Parece que São Paulo já fez isso no primeiro semestre e vai abrir, obviamente, tem que ter pelo menos produto de São Paulo para vender. Mas quem quiser ir esse ano até para estar em alguma feira e conhecer, São Paulo também vai oferecer dentro do estande dele, a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, muito similar à Embratur, vai abrir. Quem quiser se candidata, vai para o estande deles e fica lá, mas no caso deles tem que ter produto de São Paulo para oferecer, tá? E eles, inclusive, oferecem uma parte de subsídio para viagem. Além de dar o espaço no stand, eles estão dando ali um valor, eu não lembro quanto que é aqui, mas eles têm um subsídio para viagem, para ajudar a custear a passagem aérea, por exemplo, hospedagem. A gente teve semana passada, num evento deles, retrasada, eles estão para abrir
eu vou pedir aqui para eles e compartilha uma maneira de vocês estarem aí nesse segundo semestre, já que no espaço da Embratur aí já está encerrado esse ano, mas uma alternativa. Precisa verificar, Marina, porque quais feiras São Paulo vai estar, mas, por exemplo, Rio de Janeiro, outros lugares, né? Porque eles têm locais que eles têm stand próprio, tem locais que não. O Ceará, por exemplo, tem todas as feiras, é incrível. São Paulo Mas são bem poucas. então tem que verificar Acho quais que é as da feiras que cada um vai estar com stand próprio. eles apresentaram semana passada, eu vou pedir aqui para eles, acho que era WTM Londres, ficaram de mandar. Eu acho que vai ter uma feira na Turquia também. Eu acho que tem umas bom 3 feiras pedir. esse ano. E assim, como a gente pode ver também no Rio de Janeiro, aonde vocês estão mais localizados todos, né? Para a gente tentar ver se tem alguma participação com stand próprio, porque muitos vão com o próprio espaço. Mas geralmente são nas maiores feiras, né? Que é WTM, FIT, BTL, as maiores, mas vale muito a pena. Eu posso falar um pouco sobre o stand de São Paulo também, que eu estava esse ano sim. na ATM de Dubai. E o stand de São Paulo estava com uma coparticipação com o Templo de Salomão aqui de São Paulo, no stand de Dubai. Então, assim, eu não sei até onde o que eles querem divulgar e qual que é o princípio deles, né, nessa coparticipação. Então, valeria até, de repente, a gente fazer uma reunião dessa com o pessoal de São Paulo, né? Entender um pouco mais, porque para mim não teve muito sentido eles estarem em Dubai com o Templo de Salomão, só é minha opinião. Não, ótimo, Marília. Eles, inclusive, pediram isso, tá? A gente teve semana passada que eles lançaram, eles já encaminharam aqui para a gente um pedido para apresentar para vocês um pouquinho desse edital de feiras. Então, a gente vai tentar aqui marcar com eles e coloca ali no grupo. Marina, posso fazer um comentário de uma experiência que a gente teve, que eu acho que vem muito em prol do Incoming? É assim, a ETS, na verdade, é um broker de atividades, né? Que atende, no Brasil hoje atende vários operadores, alguns aqui trabalham até com a gente, alguns segmentos trabalham com a gente. A gente teve a oportunidade de ser convidado por Portugal, que eu acho que é um exemplo bacana, para poder mapear Portugal, para pôr as atividades que Portugal tem dentro da nossa plataforma da ETS. E lá nós ficamos 10 dias a convite deles, mapeamos tudo que eles tinham e hoje nós temos carregado, a nível de atividade, muita coisa de Portugal. Aproveitando essa viagem, os contatos que a gente tem, me colocaram 15 operadores que mais vendiam Brasil. E eu fiquei lá mais 10 dias, aproveitando a minha ida a Portugal, para visitar esses operadores que mais vendiam Brasil. Conversei um a um, marquei reunião um a um com cada um deles, né? E uma das coisas que percebi, e que aí eu falo que a gente acaba se encaixando, que isto serve para todos que estão aqui, é que, na verdade, eles dizem o seguinte: não tem um broker especializado em Brasil para poder dar todas as atividades para eles. Eles não querem, isso eu estou falando do mercado português, e a Embratur está aqui, se eu tiver errado, pelo amor de Deus, me corrijam, mas a informação que eu tenho é que Portugal, França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Espanha, são os principais países que hoje trazem turistas ao Brasil. Portugal faz parte, né? Até porque nós temos inúmeros voos da TAP chegando no Brasil, né? Tanto chegando como indo a Portugal. E aí eu percebi a necessidade, a gente conversou muito e nós estamos se preparando para isso, é que eles precisam de um sistema de broker de atividades e experiências. Eu não estou falando de hotelaria, porque a gente não mexe com hotelaria, né? O operador já mexe com hotelaria, já mexe com outras coisas também. Nossos segmentos são só atividades e experiências, e que a gente tem no Brasil hoje mais de 80%, das 6 mil que nós temos, 80% é Brasil. E isso interessou muito a eles, mas eles dizem que a principal necessidade que eles têm é esta ferramenta de broker, para eles não terem que ficar mandando
os executivos para viajar por norte, por nordeste, para fazer as negociações, para visitar os lugares, porque hotelaria e aéreo ele já tem sistemas conectados, mas a parte de sistema conectado para atividades, experiências e serviço, para eles é complicado, porque nem operar eles gostariam de operar, mas eles queriam ter um broker que cuidasse de tudo isso para eles. Então, isto me deu um sinal que este mercado de incoming, que é muito importante, precisa de muita tecnologia aportada. Foi o que a gente sentiu, o que eu senti nessa última visita que eu fiz, e por isso a gente está se preparando muito para isso e entrando bastante nessa direção, tá? Obrigada pela contribuição, Michel. Muito obrigada. Ok. A gente vai verificar isso, porque eu não consigo te responder. Inclusive, é até bom falar para vocês, a gente tem a Lilás e a Larissa, que elas estão no nosso escritório lá em Lisboa. Então, a gente está com o escritório internacional lá em Lisboa, e ele tá lá de apoio para quem precisar também, viu, gente? Se tiverem qualquer ação que vocês vão fazer na Europa, ele está em Lisboa, mas ele atende toda a Europa. Então, a gente também vai passar o contato do escritório para vocês, que se precisarem de alguma coisa voltada para a Europa, tem esse ponto da Embratur de apoio também lá fora. Quando você falou de Lisboa, eu lembrei de informar que eles vão ser esse ponto de ajuda também. Muito bom. Aí eu vou até ver com eles essas informações, porque como eles estão lá fora, eles estão nesse contato mais direto. Então, eu vou verificar esses dados que você me passou. Muito bom. Mais alguém, pessoal? Não. Marina? Acho que se não temos mais dúvida, a gente já está batendo aqui também o horário. Acho que agradecer aí todo mundo pelo interesse aí, pela disponibilidade de estar aqui, não só acompanhando, mas como eu falei, o comitê é para a gente trabalhar junto aí para fortalecer e desenvolver aí o turismo receptivo internacional no Brasil. Então a gente fica aqui animado, Marina. né, de saber que tem um grupo aí dedicado, interessado, um grupo tão qualificado aqui de operadoras com esse propósito, com esse interesse. E o grupo está ali aberto, a gente já colocou bastante coisa, a gente vai trazer algumas coisas que vocês pediram aqui do edital e outras informações, a gente coloca lá no grupo do WhatsApp, ele fica um canal para a gente se comunicar de forma mais ágil. A gente logo já vai marcar uma outra rodada aqui de conversas e tragam ali para a gente, fiquem à vontade também depois de absorver tudo que foi falado aqui hoje, talvez, de ver o material que está ali, também coisas que vocês estão sentindo falta, dificuldades, o que vocês gostariam de entender um pouquinho mais, ou para uma atuação mais assertiva, ou para iniciar aí operação em algum mercado específico, para que a gente possa ir coordenando aqui esse grupo aqui que está hoje com a gente da Embratur é o grupo principal que está ali com a gente, mas como eles falaram, tem várias áreas e departamentos ali da Embratur. Então, se for alguma coisa mais focada em algum outro detalhe ali que foge um pouquinho do escopo deles, a gente traz pessoal de dados, eventualmente, né, de feiras, que pode falar um pouquinho mais das feiras, também tem interesse em entender melhor como que é o perfil de cada feira. Então, vocês vão indicando e a gente vai trazendo aqui o restante aí da equipe da Embratur, se necessário, para dar complemento aqui de informação e a gente poder se aprofundar um pouquinho mais. E principalmente entender de vocês, né? A gente tem um anuário que saiu agora, mas a gente logo deve rodar uma pesquisinha rápida com vocês complementar, para a gente entender, se aprofundar um pouquinho mais também quais os mercados que vocês hoje já estão atuando, ou está aí no planejamento, até para a gente poder fazer esse cruzamento aí com a Embratur e entender melhor o perfil, né? Até aproveitando, eu ia falar isso, Marina. Às vezes a gente precisa muito de dados de vocês para poder balizar um pouco das nossas ações também, entender alguma coisa direta do mercado. Então, vai ser um ponto focal muito bom para que a gente consiga pegar essas informações. E a outra coisa é a gente, fora as reuniões, né, presenciais, que acho que vai ter São Paulo também, agora no salão, talvez setembro seja a nossa próxima reunião online, é isso? Isso. Já ficou certo alguma data? 17, isso, 17. Ótimo, então.
A princípio será dia 17, mas a gente organiza direitinho e informa todos com antecedência. Muito bem. Gente, e a gente está à disposição de vocês no grupo. Se você faltou alguma coisa, vocês lembraram depois, não perguntei, esqueci isso. Pode mandar a Shirley, o Léo, a Rafa e eu, a gente está os 4 lá dentro. Então, a gente está pronto para atendê-los. E se tiver alguma coisa, como a gente falou, que foge da nossa área, a gente vai atrás aqui para conseguir. E quando precisar de alguma reunião específica, extraordinária, para fazer com alguma área específica, alguma coisa que demanda como dados, que a gente com certeza vai fazer um momento de dados com vocês, a gente pode montar, né, Marina, marcar um momento específico, tá bom? E foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada pela presença. Obrigada, gente. pessoal. Obrigada, Boa tarde aí. Até a Léo, um próxima. abraço. Obrigado, um abraço, bom dia a Valeu a todos. todos aí. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Valeu, gente. Um William. abraço a todos. Boa tarde, obrigado. Tudo de bom. Boa tarde. Tchau, tchau. Gente, eu tô